Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 801, simples o suficiente. Aina olhou para Raften ajoelhado e depois para Leonel. A essa altura, Leonel não teria feito alguma coisa? Então por que ele estava ali parado segurando uma risada? Nestes últimos 2 anos, Aina melhorou em controlar sua coerção a ponto de ela não vazar mais sem sua orientação. Então, aquele tipo de desejo primordial que todos tinham quando olhavam para ela não existia mais. Infelizmente, havia um limite para o que ela poderia fazer além disso. Mesmo que ela cobrisse o rosto, os aborrecimentos viriam. Ela não teve que lidar com essas coisas nos últimos 2 anos, mas parecia que agora teria que se acostumar. Dito isto, havia uma resposta bastante simples para tudo isso. A mão de Aina voou para o lado e pegou os braços de Leonel, beliscando sutilmente sua pele como se o culpasse por não ter feito alguma coisa. A expressão de Raften congelou sua boca entreaberta enquanto ele se preparava para fazer outro longo discurso. Sua cabeça virou-se lentamente para Leonel, mas tudo o que recebeu em troca de seu olhar foi um encolher de ombros e um sorriso quase tímido. Mais sorte da próxima vez. Ao longe, a expressão do chefe da lâmina enferrujada escureceu. Raften realmente não era um mau aluno, mas sua compreensão de tempo e lugar sempre esteve errada. Se ele tivesse feito isso após o primeiro round, não teria havido problema. Mas ficar envergonhado dessa maneira antes mesmo de começar só iria piorar ainda mais o humor dos outros. Pelo menos talvez agora ele realmente leve isso a sério. Que ridículo! Raften levantou-se do joelho e bateu levemente até que ele estivesse livre de poeira. Sem dizer uma palavra, como se nada tivesse acontecido, ele se afastou. Aina, minha linda futura esposa. Leonel realmente não sabia o que dizer sobre isso. Mas como dizia o ditado, você errou 100% dos arremessos que não deu. Parecia que Raften havia levado essa filosofia a sério. Leonel olhou para Aina. Ela era uma beleza com pele excessivamente pálida e cabelo preto curto. Por todo o seu corpo, adagas embainhadas podiam ser encontradas. Apenas com uma rápida olhada, Leonel conseguiu distinguir mais de uma dúzia amarrada ao seu pequeno corpo. Era óbvio que havia muitos mais em alguns lugares definitivamente menos óbvios. Claro, Leonel não olhou para ela para compará-la com Aina. Em vez disso, Aina deveria ser o nome do aluno-chefe do Crimson Hall. Com outra varredura de olhar, Leonel conseguiu escolher Vi-san, que deveria ser o aluno-chefe de Miss Woods. Ele era um personagem bastante obscuro e discreto. Um pouco gordinho e até de óculos. Ele definitivamente não era o primeiro visual que alguém teria em mente para um aluno-chefe. No entanto, Leonel ainda foi capaz de identificá-lo com base em sua força e na atmosfera sutil das pessoas ao seu redor. Acho que isso é reconhecimento suficiente. Já era hora de isso começar, certo? Tome cuidado. Leonel fez uma pausa no meio do movimento, olhando para Aina com uma sobrancelha levantada. Ela normalmente não diria tal coisa quando ele estava claramente enfrentando uma concorrência inferior. No entanto, ela disse isso de qualquer maneira. Ele olhou nos olhos dela e assentiu, um leve sorriso se espalhando por seu rosto. Naquele momento, os mais velhos se moveram. Um dos 4 misteriosos do Valiant Hall junto com outros 3, um de cada uma das organizações avançou, correndo ao longo dos pilares ondulantes como se fosse um terreno plano antes de desaparecer na distância. Os jovens continuaram lutando por posição, esperando que os mais velhos chegassem ao destino a pouco mais de 10 quilômetros de distância. A ansiedade encheu os corações dos estudantes do Valiant Hall. Parecia que eles estavam cercados por todos os lados por hordas de inimigos, quase 10 para 1. Foi então que Leonel caminhou lentamente para a linha de trás, nem mesmo tentando avançar para uma posição na linha de frente como os outros. Olhando para o lado, ele fez contato visual com Afestus. O olhar de Afestus foi bastante plácido. Mas quando percebeu que Leonel olhou novamente para suas adagas gêmeas e balançou a cabeça, sentiu uma centelha de raiva que imediatamente acalmou. Ele não é o inimigo agora. Há peixes maiores para fritar. Afestus desviou o olhar, uma aura bestial emanando de seu corpo. Seus membros pareciam alongar-se, suas pupilas se transformando em fendas. Leonel ergueu uma sobrancelha. Rorô, que maturidade da sua parte. Leonel sorriu mais brilhantemente. Se todos aceitassem que seus inimigos não eram uns aos outros, então isso seria fácil. Já que vocês tomaram uma decisão tão inteligente, não me importo de ajudar todos vocês a passarem. A palma da mão de Leonel virou, fazendo com que uma lança preta aparecesse. Correntes pendiam por todo o seu corpo escuro, chicoteando enquanto os ventos fortes açoitavam-no. Começar. Uma voz estrondosa veio do Rusted Blade Head. Mas antes que alguém pudesse reagir, um enorme par de asas de ouro branco apareceu nas costas de Leonel. Como se fosse uma folha ao vento, Leonel, que estava atrás de todos, passou por todo o grupo, pousando o pé no primeiro pilar antes mesmo que alguém tivesse saltado do telhado. O corpo de Leonel ondulava, balançando de um lado para o outro junto com um pilar estreito. Seu rosto era a imagem de calma e compostura. Por alguma razão, mesmo sem ele dizer uma palavra, aqueles que estavam na frente pararam bruscamente, os pés subindo congelando no ar antes que pudessem dar um passo à frente. Um silêncio misterioso preenchido pelos sons dos ventos uivantes encheu o espaço, deixando muitos sem saber o que fazer. Havia facilmente centenas de outros pilares para pular, todos os quais poderiam ser usados para envolver Leonel. Então por que parecia que não importa qual deles escolhessem? Seria uma sentença de morte. Tudo bem, pessoal, vamos fazer um exercício muito simples. Leonel sorriu levemente. O jogo é bem simples, até uma criança pode seguir as regras, eu prometo. Se você é da Valiant Heart Mountain, é seguro navegar adiante. Se você não é de Valiant Heart Mountain, não é. Simples, certo? Capítulo 802, Descordo. Um silêncio atordoante pairou sobre os arredores.
Se não fosse pelos ventos uivantes, não teria havido nenhum som. Surpreendentemente, foi a Festo quem quebrou esse silêncio. Ele saltou para a frente, pousando no pilar de Leonel. Na verdade, ele meio que esperava ser atacado, mas tudo que recebeu foi um sorriso em troca. Esse era o único sinal que ele precisava para avançar, seu corpo exibindo uma agilidade e flexibilidade que muitos não conseguiam igualar. Essa mudança pareceu tirar as outras 3 organizações do estupor. O que esse jovem acabou de dizer? Quem ele pensava que era? Todos os 3 chefes da organização olharam para Utin ao mesmo tempo, com carrancas profundamente gravadas em seus rostos. Até este ponto, houve uma centralização sutil dos eventos passados que pareciam girar em torno deste jovem. Desde a risada inicial até este ponto, tudo parecia apontar para ele. No entanto, eles não tinham notado até este momento. Utin não disse uma palavra nem seu rosto transmitiu qualquer emoção. Dos 3 chefes de organização, o último era um homem de meia idade de Mish Woods. Seus olhos pareciam brilhar com algo imperceptível enquanto ele olhava de Utin para Leonel e vice-versa. O que vocês estão esperando? Existem mais de 100 de vocês e apenas um dele. Desperdiçamos todos os recursos que gastamos com você? Utin franziu a testa no momento em que ouviu essas palavras. Mas treinar fora também não era contra as regras, especialmente porque parecia que a corrida ainda nem havia começado de verdade. Um lampejo de determinação cruzou os rostos dos jovens que lideravam a matilha, um tom de raiva colorindo seus olhares. Isso mesmo, o que eles tinham a temer? O leve sorriso de Leonel não desapareceu. Seu pulso flexionou sua lança preta seguindo um arco elegante. Uma onda de pelo menos uma dúzia mergulhou para frente, todos visando um poste separado de Leonel. Bem, eu tentei avisar você. Domínio da cadeia. Clang, clang, clang. Naquele momento, parecia que o mundo estava envolto em preto. Quer tenha sido por coincidência ou de propósito, nem mesmo os mais velhos conseguiram sair do caminho. Num piscar de olhos, um mundo de escuridão e correntes de chicote cobriu um raio de mais de 500 metros. Antes que pudessem reagir, todas as dezenas de jovens que avançaram se viram envoltos da cabeça aos pés, seus corpos congelados no espaço e uma expressão de dor retorcida em seus rostos. Ah! Gritos encheram os céus enquanto lutavam contra as correntes. Qualquer desafio que tivessem desapareceu num instante, o medo colorindo suas feições quando perceberam que a única coisa que os mantinha suspensos no céu era a vontade de Leonel. No momento em que ele não sentisse mais que isso era necessário, eles mergulhariam para a morte inevitável lá embaixo. Ver? Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. Leonel olhou para o abismo aparentemente interminável abaixo. Esses pilares eram tão altos por uma razão. Eles foram construídos propositalmente em uma altura onde a atmosfera era escassa, deixando os furacões perpétuos com menos substância para trabalhar. Pode-se dizer que este era o local mais seguro de todo o planeta. O que era mais assustador não era a queda de várias dezenas de quilômetros abaixo, porque com a força deles, era impossível que eles conseguissem chegar até o fundo. Antes que pudessem percorrer algumas centenas de metros, seriam despedaçados pelos ventos violentos. Nesse momento, um pequeno grupo de 3 indivíduos saltou para a tempestade, mas Leonel fingiu não os ter visto. Ficou claro para todos que eles eram membros do Valiant Heart. Obrigado. Leonel sorriu ao ouvir isso, balançando a cabeça levemente. Ele sabia que não seria capaz de protegê-los assim mais tarde, então era melhor fazer o melhor que pudesse agora. No passado, seus domínios só podiam se estender por cerca de 10 metros, menos ainda dentro de um mundo da 5ª dimensão, a menos que ele os alimentasse com a força universal. Mas neste momento, Leonel não só não estava usando a força universal, como seu alcance já era 50 vezes maior. Este foi o benefício do Kingsmight. Foi então que o som nauseante de ossos quebrando soou. As dezenas de figuras que pairavam no ar por capricho de Leonel gritaram de dor, seus corpos tremendo incontrolavelmente quando foram jogados de volta ao pilar. Considere isso um aviso. Leonel falou levemente. Talvez eu não seja tão gentil da próxima vez. Outro grupo de membros da Valiant Heart Mountain avançou. Ninguém se atreveu a detê-los. Se Leonel pudesse lidar tão facilmente com eles cruzando o ar, dado o alcance de seu estranho domínio, quão difícil seria impedi-los de interferir. Foi quando o 4º grupo reuniu coragem para seguir em frente que uma voz gritou. A essa altura, os 3 chefes da organização estavam estourando vasos sanguíneos. De todas as maneiras pelas quais eles esperavam que as coisas acontecessem, essa definitivamente não era uma delas. E para piorar a situação, foi quase como um tapa na cara deles que o domínio de Leonel os cobrisse também. Era como se ele realmente ousasse dar-lhes, como poderosas existências da 5ª dimensão, um aviso. Felizmente Vissan deu um passo à frente. Você não acha que isso é um pouco longe demais? Ele empurrou os óculos para cima, seu corpo rechonchudo serpenteando pela multidão até chegar à beira do telhado do pilar. O sorriso de Leonel não desapareceu enquanto ele olhava Vissan de cima a baixo. Em vez de refutar, ele fez uma pergunta simples. E o que não seria muito longe na sua opinião? Isso permitiria que a corrida continuasse conforme planejado, é claro. Milímetros. Leonel assentiu. Bem, eu discordo. Vissan esperava que Leonel dissesse mais alguma coisa depois disso, mas ele simplesmente ficou ali, acenando em seu pilar com um sorriso no rosto. Naquele momento, uma risada veio das costas de Vissan antes de um leve tapa pousar em seu ombro. Parece que você finalmente perdeu uma guerra de palavras, Vissan. Eu sempre te disse que essa merda não importa. Tudo o que isso significa é se minha lâmina é maior que a sua. O que você me diz, Ana? Que tal nos divertirmos? Se esperarmos mais, não poderei mais ser o primeiro. Capítulo 803, segundo geral. Eina não respondeu, como sempre. Em vez disso, ela imediatamente agiu. Do meio do grupo, ela abriu caminho no ar, aparentemente não preocupada em ser apanhada pelas correntes de Leonel. Oh! A sobrancelha de Leonel se ergueu.
Desde que ele ganhou seu domínio de corrente, esta foi a primeira vez que alguém viu suas deficiências com tanta confiança. Ele tinha que dizer que para Anna conseguir isso com apenas um olhar e um momento de observação foi impressionante. Eu me pergunto, eu poderia tê-la como um dos meus generais também? Se os outros soubessem o que Leonel estava pensando, com razão o rotulariam de louco. Essa era realmente a situação para pensar nessas coisas? Enquanto Leonel estava perdido em pensamentos, Anna já havia percorrido metade da distância. Foi só então que ele entrou em ação, suas correntes de repente atacando-a. Mas, como esperado, Anna reagiu rapidamente. Duas adagas pareciam aparecer quase magicamente em suas mãos. Ela girou no ar, enganchando as pontas das lâminas nos elos das correntes e usando-as como âncoras para voar para frente a uma velocidade ainda mais rápida. Não havia dúvida de que sua agilidade e flexibilidade eram extraordinárias. Além disso, seu julgamento, sentidos, determinação e tempo de reação foram impecáveis. Quanto mais Leonel observava, mais ele a desejava. Anna definitivamente percebeu a fraqueza de seu domínio de corrente. A qualquer momento, a maior parte do domínio era composta por uma rede de correntes ilusórias que poderiam se manifestar em uma forma física verdadeira a qualquer momento. No entanto, poderia, era a palavra-chave. Foi necessária energia para facilitar esta mudança em primeiro lugar. E em segundo lugar, as correntes não se manifestaram do nada. Isto significava que as únicas correntes que podiam manifestar-se e atacar eram aquelas que já podiam ser vistas. A terceira fraqueza era aquela que apenas aqueles com sentidos incríveis perceberiam. Houve uma mudança na energia em torno das cadeias que se manifestariam, permitindo escolher qual ganharia forma física muito antes de acontecer. Ficou claro que Anna já havia identificado cada uma dessas fraquezas e estava até usando isso a seu favor. Interessante. A lança de Leonel girou em sua mão, bloqueando habilmente o ataque de Anna. A distância mais curta entre os pontos será sempre uma linha reta, a menos que você possa de alguma forma atacar de 2 pontos com mais de 2 metros de distância simultaneamente. Sempre serei capaz de bloquear suas duas adagas com o giro da minha lança. E agora? Você também não tem mais equilíbrio e eu definitivamente não irei manifestar mais correntes para você. Então o que você vai fazer? Em vez de ter esses pensamentos como uma forma de provocação, os olhos de Leonel brilharam como se ele estivesse testando alguém, quase como se estivesse dando uma entrevista de emprego em vez de travar uma batalha de vida ou morte. O pilar em que Leonel estava tinha apenas 60 centímetros de largura e ainda estava balançando para frente e para trás com o vento. Definitivamente não havia espaço para outra pessoa pisar nele. E mesmo que houvesse, por que Leonel permitiria isso? Anna, porém, lidou com esse problema sem nenhum pingo de constrangimento. Usando o impulso de seu ataque fracassado, ela mergulhou para trás, pousando agilmente em um pilar 10 metros à direita de Leonel. Os olhos de Leonel brilharam. Ela já tinha seu plano de fuga traçado desde o início. Ela atacou com a adaga esquerda muito mais pesada que a direita, forçando-me a compensar o desequilíbrio de poder. Usando esse impulso, ela saltou para trás, confiante de que eu não seria capaz de bloqueá-la a tempo. Leonel obviamente havia movido a maior parte de suas correntes ilusórias diante dele para compensar a grande massa de inimigos que enfrentava, deixando Anna com lacunas mais que suficientes para atirar à sua direita. O olhar de Leonel parecia iluminado por um fogo enquanto ele examinava Anna de cima a baixo. Por alguma razão, apesar de ter lidado com a cobiça de Rafting durante grande parte de sua vida, Anna se sentiu particularmente desconfortável neste momento. Era como se ela estivesse nua diante de Leonel e não houvesse nada que pudesse fazer para se cobrir. Ei! Leonel gritou de repente, assustando Anna por algum motivo. Eu quero que você se torne um dos meus generais. O que você me diz? Anna ficou completamente assustada com o rosto vermelho. Seria de imaginar que Leonel lhe tivesse pedido que o acompanhasse até a cama. A expressão de Anna tornou-se um pouco estranha à distância, embora ninguém pudesse ver por baixo da máscara. Isso também poderia contar como assédio sexual. Bem, este provavelmente não é o melhor momento para perguntar. Você não diz. Todos pareciam ter o mesmo pensamento neste momento, apesar de já terem estado em lados opostos antes. Mas pense nisso. Se você aceitar, farei para você tantas adagas quase bronze quantas você puder aguentar. Anna e os outros ficaram completamente sem palavras. De que bobagem esse homem estava falando? Foram apenas os de Valiant Heart que entenderam que Leonel não estava blefando. Você está flertando com minha mulher? Rafting retrucou. Droga, esse bastardo egoísta quer monopolizar todas as belezas. Vamos, Vissan. Rafting avançou, desembainhando sua enorme lâmina enferrujada de 3 metros de comprimento. Comparada à abordagem de Anna, a sua era muito diferente. Uma força universal ardente disparou ao seu redor, formando as imagens ilusórias de uma dicotomia de 2 temporadas. De um lado estava a dura realidade do inverno. Por outro lado, havia o calor escaldante do verão. Esta foi a quinta fraqueza do domínio Chen de Leonel. O quarto foi o momento que levou para as correntes se manifestarem de sua forma ilusória. Quanto a este quinto foi que este tempo poderia ser ainda mais retardado e até completamente interrompido sob a influência de certas forças, entre as quais estavam as forças do reino das 4 estações. O pulso de Leonel tremulou mais uma vez, a aura de sua lança foi liberada de repente. Naquele momento, a presença de uma lança quase bronze se deu a conhecer. Leonel sorriu. Esses 3 alunos principais não deveriam estar longe de Hylion em força, caso contrário não seriam capazes de compartilhar um título com ele. Porém, Hylion não segurou mais. Leonel estava bastante ansioso para ver a profundidade de sua força.
Capítulo 804. Silêncio. Um retumbante clã reverberou pelo campo de batalha quando a lâmina enferrujada de Raften encontrou a lança de Leonel. Para surpresa do primeiro, Leonel o enfrentou de frente sem muita dificuldade. As correntes da lança repentinamente se esticaram para envolver sua espada larga. Raften tentou recuar rapidamente, mas Leonel reagiu rápido demais. Embora ele tenha conseguido recuar antes que as correntes pudessem se enrolar, o impulso que perdeu ao se libertar o deixou muito aquém do pilar que almejava. Raften despencou dos céus. Pareceu por um momento que assim, sua vida estaria perdida. Mas foi então que o que parecia ser uma plataforma de energia apareceu sob seus pés, salvando-o da queda e permitindo-lhe pular de volta para um dos pilares. Leonel ergueu uma sobrancelha, seu olhar fixo em Vissan à distância. Uma habilidade de escudo de energia poderia ser usada com tanta flexibilidade, hein? Seu alcance também não é nada ruim. Energias de choque quente e frio reverberaram em torno de Leonel. O impacto persistente do ataque de Raften persistiu, mas a forte força de puxar e empurrar não pareceu impactar muito Leonel. Atacar juntos. Vissan disse: "Eu vou cobrir você." Enna e Raften entenderam a dica. E a julgar pelos seus comportamentos, ficou claro que desta vez eles estavam falando muito sério. Leonel sorriu por um momento antes de seu olhar ficar frio e assustador pela primeira vez desde o início da batalha. A temperatura pareceu despencar e as energias se acalmaram. Até mesmo os ventos uivantes diminuíram um pouco, todos os sons aparentemente desaparecendo. Asas brilhantes de ouro branco apareceram nas costas de Leonel mais uma vez, uma onda de vento soprando em torno de seus pés enquanto ele avançava, errando a pinça de Enna pelo lado e colidindo com Raften no ar. Sua lança roçou a lâmina de Raften. Este último, que esperava outro choque de forças, sentiu como se estivesse balançando contra o ar. Esta deveria ter sido a oportunidade perfeita. Com o apoio de Vissan, e a falta do mesmo por parte de Leonel, o resultado deveria ter sido óbvio. A batalha deveria ter sido decidida no momento em que Leonel foi tolo o suficiente para deixar seu pilar. Porém, Leonel era realmente tão idiota? Leonel passou por Raften no ar, virando-se de costas em um único movimento. Chutando com a perna, ele usou Raften como alavanca para recuperar o impulso mais uma vez e fazê-lo cair em direção aos ventos mais fortes abaixo em uma velocidade mais rápida. As pupilas de Vissan contraíram-se quando ele percebeu que o alvo de Leonel era ele mesmo desde o início. Mas a questão era: proteger-se-ia colocando vários escudos entre ele e Leonel para evitar que este o alcançasse? Ou ele salvaria Raften? A expressão de Vissan mudou. A velocidade em que Raften estava caindo repentinamente no ar era muito rápida. Nem lhe deu muito tempo para pensar sobre tudo isso. Não apenas Raften logo estaria fora de seu alcance, mas mesmo que conseguisse permanecer dentro do seu alcance, os ventos fortes colocariam muita pressão em seus escudos de energia. Não havia como saber se eles durariam o suficiente para ajudar Raften. Droga! O rosto de Vissan ficou distorcido. Ele estava tão acostumado a ser calmo e controlado, mas parecia que um único movimento já o havia encurralado. Você não deveria ser um especialista em batalha? Como você perdeu tanto em uma única troca? Se não fosse Raften ser tão facilmente manejado, nada disso teria acontecido. O que Vissan não sabia, porém, era que se cada batalha tivesse que ser decidida em uma única troca, a última pessoa com quem você gostaria de lutar seria Leonel. O fato de Raften estar no ar e não poder mudar facilmente seu método de ataque só selou ainda mais seu destino. Nestes últimos 2 anos, as simulações de sonhos de Leonel praticamente atingiram um ponto de perfeição na 4ª dimensão. Agora que sua mente estava na 5ª dimensão, a lacuna era ainda mais exagerada. Foi então que Vissan encontrou os olhos frios de Leonel através do ar, seu corpo congelando involuntariamente. Aqueles olhos, eles poderiam ser considerados humanos? Vissan se esqueceu de agir, mal percebendo quando Leonel já havia se adiantado a ele, com a lança balançando para fora. Embora Vissan estivesse na beira do pilar maior, um lugar que deveria ser bastante seguro, ele ainda sentia como se estivesse caindo rapidamente em um inferno abissal. A pressão que Leonel exalava era como ele nunca tinha visto antes. Ele podia ver intermináveis campos de batalha sangrentos e uma lâmina que cortava todos eles com uma precisão fria e calma. O peso de tudo que Leonel viveu pesava sobre sua alma, afundando-o em ondas de desespero, horror e dor. Seus joelhos desmoronaram, seus olhos reviraram. Uma palidez doentia tomou conta de sua pele, as bochechas rechonchudas tremiam quando ele caiu no chão. A lança de Leonel nem sequer pousou antes de parar. Seus olhos frios piscaram por um momento, recuperando um pouco da humanidade. Ele olhou para Vissan ajoelhado diante dele, a boca borbulhando de saliva, o nariz escorrendo e lágrimas escorrendo pelo rosto. De acordo com sua simulação, ele derrotaria Vissan em 3 trocas. A essa altura, ele previu que Enna faria algo para salvar Raften, mas sua posição precária também levaria rapidamente à derrota. Mas agora, Vissan desmaiou antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, fazendo com que Enna ainda mergulhasse no ar para pegar Raften. Se ele quisesse, poderia matar os dois neste exato momento e nem seria muito difícil. Claramente, mesmo a atenciosa e meticulosa Enna não esperava que Vissan simplesmente desabasse assim. A área ao redor de Vissan ficou vazia, ninguém querendo chegar muito perto de Leonel por medo de que ele matasse todos eles. Um silêncio pesado pairou no alto, um silêncio que nem o próprio perpetrador esperava. Capítulo 805. Esplendor. Parece que este Vissan tem uma mente bastante fraca. Leonel pensou. Esta foi a melhor explicação. Porém, para ser justo com Vissan, ele foi a primeira pessoa com quem Leonel realmente fez contato visual assim depois de despertar seu poder do rei. Mas Leonel ainda acreditava que a sua análise não estava muito longe.
ficou claro que Kingsmight amplificou mais do que apenas o ataque e a defesa de Leonel. Na verdade, a amplificação de sua presença e aura foi provavelmente mais forte do que a amplificação de qualquer outra coisa. Se isso não fosse verdade, o resultado não teria sido tão exagerado. Eu me pergunto, então, o que aconteceria se eu parasse de usar Kingsmight passivamente em meu domínio de corrente e o usasse ativamente? A mudança seria maior do que apenas um aumento no alcance e no tamanho, juntamente com uma redução nas necessidades de energia? Leonel virou a cabeça para Enna e Rafting. Como esperado, Enna saltou no ar e pegou Rafting. Usando uma adaga presa a uma corrente, ela atirou em direção a um pilar distante e começou a se balançar. Seria realmente muito fácil para Leonel lidar com eles. Leonel estendeu a mão, fazendo com que as expressões dos 3 chefes da organização mudassem. Mas eles não podiam nem fazer um movimento sem que Utin, os 3 anciãos restantes e até a própria Aina olhassem para eles ao mesmo tempo. Suas expressões se distorceram quando viram que até uma garotinha se atreveu a fazer tal coisa com eles. Mas então já era tarde demais. Presos no ar e incapazes de mudar sua trajetória, Enna e Rafting foram acorrentados por todos os lados, apenas para serem carregados sobre Leonel. Leonel separou os dois em 2 feixes de corrente separados e depois quebrou todos os membros de Rafting sem muito remorso. Para ele, isso já era misericórdia. Mesmo sendo mais sanguinário, Leonel entendeu que seria tolice matar esses 3. A realidade é que este encontro só aconteceu porque estas 3 organizações acreditaram que poderiam vencer. Se isso acontecesse, Leonel tinha certeza de que eles simplesmente ignorariam todas as restrições e atacariam Valiant Heart da maneira normal. Por enquanto, eles simplesmente não estavam dispostos a pagar o custo e escolheram esse caminho mais barato. Mas se Leonel os pressionasse demasiado, eles poderiam abandonar todas as pretensões antes do previsto, e isso não seria muito bom para ele. Leonel esperava, pelo bem de Valiant Heart, que eles tivessem um plano para lidar com isso, porque mesmo que Aina e ele os ajudassem a vencer isso, não havia como as coisas terminarem de forma tão simples. Enna se preparou, pronta para cerrar os dentes enquanto seus próprios membros eram quebrados. Mas, por que Leonel prejudicaria alguém que estava tentando recrutar? Ele simplesmente a deixou suspensa no ar e virou a cabeça em direção aos membros restantes do Valiant Heart que ainda não tinham se movido. Bem, vocês não vão? Saindo do estupor, o grupo restante saltou para frente, desaparecendo no horizonte. O sorriso de Leonel voltou, seu comportamento mais uma vez despreocupado. Bem, acho que é hora de eu ir também. Leonel largou Enna no chão e avançou. Mesmo quando ele desapareceu ao longe e o domínio da corrente não era mais uma ameaça. Ninguém se atreveu a se mover e até mesmo os mais velhos não se preocuparam em forçá-los a fazê-lo. Leonel passou por vários membros do Valiant Heart. Embora ele não se importasse particularmente com sua colocação, havia apenas 20 vagas, mas mais de 20 alunos da Valiant Heart Mountain. Ele realmente não tinha muita escolha a não ser ignorá-lo ou se quisesse participar das próximas rodadas. Claro que Leonel não levou este encontro a sério porque sabia o que aconteceria mesmo que vencessem, mas ele ainda estava curioso sobre muitas coisas. Por um lado, esse misterioso terceiro que todos mencionavam e que ainda não havia aparecido. Ele também estava curioso sobre os gênios que as organizações estavam escondendo. Vissan, Enna e Rafting eram na verdade bastante poderosos. Acontece que Leonel era especialmente adequado para lutar em ambientes extenuantes por causa de sua capacidade de usá-los em seu benefício. A melhor chance que alguém teria de vencê-lo seria em terreno o mais neutro possível. Para piorar a situação, o trabalho em equipe não era muito bom. Sem a hesitação de Vissan, a batalha não teria terminado tão rapidamente. Leonel ficou curioso, então, sobre quais gênios a organização realmente colocaria acima deles. Não muito tempo depois, Leonel chegou ao destino com cerca de 10 pessoas chegando antes dele. Naquele momento, o misterioso ancião de Valiant Heart tinha um raro sorriso no rosto enquanto os outros exibiam expressões feias. Muitos olharam para Leonel com os olhos cheios de uma mistura de emoções, mas ele apenas sorriu de volta casualmente. O interior do pilar só poderia ser descrito como luxuoso. Arranjos delicados, luminárias em metais preciosos, empregadas domésticas, mordomos e criados até onde a vista alcança. O grupo de estudantes ficou bastante admirado com essas coisas, mas entendeu que isso fazia sentido. Pode ter sido um trabalho árduo trabalhar em um mundo desastre de 2 estrelas, mas era preciso ser poderoso para sobreviver. Estes não eram mineiros normais trabalhando aqui. Estes eram mercenários poderosos, muitas vezes com força até a 5ª dimensão, trabalhando por salários elevados. Só fazia sentido que eles fossem tratados adequadamente. Embora fosse a primeira vez que Leonel via uma força de trabalho tão luxuosa, ele também foi rapidamente capaz de aceitá-la. Parecia que qualquer terceiro que as organizações haviam contratado estava muito bem, mas eles teriam que ousar entrar nos negócios de organizações de bronze tão poderosas. Eles teriam, no mínimo, que estar infinitamente perto de se tornarem uma organização prata para assumir tal tarefa. Ficou claro que eles estavam muito confiantes em si mesmos. Foi ao entrar numa ampla sala de estar que Leonel de repente percebeu de onde poderia estar vindo seu mau pressentimento. Sua mente voltou às memórias de um comerciante gordo com joias e correntes tilintando enquanto seus olhos se estreitavam. Acima, uma grande e magnífica placa brilhava com todo tipo de esplendor. Guilda da Via Láctea. Capítulo 806. Má sorte? Minha sorte é realmente tão ruim assim? Leonel sorriu amargamente. O problema com a Guilda Via Láctea obviamente não era que Leonel era um inimigo deles, mas sim o que eles poderiam ou não saber. Leonel tinha certeza de que o homem gordo e cheio de joias estava entre os membros de posição mais baixa da guilda. Ele pode até ser egoísta o suficiente para guardar a informação para si mesmo, na esperança de enriquecer por conta própria. Mas a questão era que este era apenas o melhor cenário possível. Na pior das hipóteses,
Bem, Leonel pode muito bem começar a escolher o seu caixão agora. Neste tempo, ele praticamente ignorou a ameaça do Shield Cross Stars. Mas isso aconteceu apenas porque logo após esses eventos acontecerem, sua conversa com seu avô ocupou a maior parte de sua mente. Ele simplesmente não se importava com Shield Cross Stars porque seus pensamentos estavam focados em algo completamente diferente. Agora que Leonel estava bastante confiante na resposta que daria ao seu avô, de repente ele se lembrou do quão importante era ser um criminoso procurado da Shield Cross Stars. Se não fosse a estrutura desta força policial e a abordagem que City e a noiva de Anared fizeram, poderia dizer-se que Leonel já estaria acabado. Realmente, que azar. Leonel balançou a cabeça. Aina, que estava ao lado de Leonel, não precisava que ele explicasse qual era o problema. No momento em que ela ouviu fazer uma pausa e sentiu a mudança em suas emoções, ela ligou os pontos. Ela estava lá quando conheceram o comerciante gordo e definitivamente sabia que o comerciante gordo ainda estava na Terra quando o rosto de Leonel foi projetado para todos. Foi muito engraçado também. Se Leonel não tivesse largado a Cidade Branca na Terra, o gordo comerciante talvez nunca soubesse. Mas quem sabia quantos outros comerciantes da Guilda Via Láctea poderiam ter existido na época? Quanto aonde esse comerciante gordo estava agora? Nenhum deles tinha como saber. Mas neste momento, ela sabia que deveria se preparar para o pior. O aperto de Aina na mão de Leonel aumentou involuntariamente. Leonel olhou e sorriu. A ruga entre as sobrancelhas já havia se acalmado há muito tempo. A Guilda Via Láctea? Eles não eram apenas uma organização quase prata? Leonel lembrou-se muito claramente, seu membro mais graduado, Augustus Ovilten, ainda nem havia entrado na sexta dimensão. Isto ainda estava muito além do nível atual de Leonel, mas o que isso importava? Se eles quisessem vir, deixe-os vir. Eles seriam um trampolim bonito e brilhante. É claro que em todos os pensamentos de Leonel, ele sentiu que as chances ainda eram bastante baixas. Este era um planeta de alto nível e as pessoas que frequentavam este lugar obviamente tinham o status correspondente. Quais eram as chances de um comerciante que tinha que fazer negócios em um lugar pequeno como Terrain estar aqui? O que ele ainda não sabia era que sua sorte era realmente tão ruim assim. Em uma sala de controle localizada em um departamento oculto do pilar havia vários monitores projetando imagens de todo o mundo do desastre 2 estrelas. À primeira vista, alguém poderia pensar que este lugar foi arrancado diretamente da Terra para ser depositado aqui. Mas após uma inspeção mais aprofundada, a realidade era muito mais complexa do que isso. As imagens foram projetadas em finas folhas de vidro penduradas em todos os ângulos. Claramente não havia eletrônicos ou fios em qualquer lugar da sala. Ficou claro rapidamente que a tecnologia, usada aqui, estava relacionada a um ramo complexo das artes da força. Essas artes da força permitiram que a Guilda Via Láctea monitorasse todo o planeta em busca de qualquer atividade de interesse. Foi uma tarefa bastante complicada lidar com um planeta classificado como desastre. Era necessário mais do que simplesmente extrair seus recursos. O local tinha que ser protegido. O tempo tinha que ser analisado e previsto para tempos seguros e perigosos. E qualquer atividade inesperada tinha que ser devidamente relatada. Assim, embora houvesse um grande número de trabalhadores de alto nível, havia também uma boa parte de trabalhadores de baixo nível, muitos deles encarregados de observar esses monitores e transmitir as informações necessárias aos funcionários de nível superior para que as decisões finais fossem tomadas. Feito. Não que Leonel não percebesse que estava sendo monitorado. Ele obviamente tinha. A diferença naquela época era que ele achava que era natural, não apenas pelas razões que acabamos de mencionar, mas também porque a Guilda Via Láctea não seria um terceiro, muito bom se não estivessem fazendo pelo menos isso. Mas agora, havia centenas de homens e mulheres nesta estação de monitoramento, cada um deles focado nas 4 a 5 imagens flutuantes diante deles. A tarefa geralmente era monótona. A maioria não passou nada além de dias a fio observando os ventos chicoteando as rochas que já haviam evoluído para não serem muito afetadas pelo ambiente. Os que sofreram pior, porém, foram os monitores dos pilares. Pelo menos aqueles encarregados de vigiar as minas podiam observar guerreiros poderosos quebrando pedras preciosas de vez em quando. Mas aqueles que estavam no serviço de pilar só tinham a tarefa de garantir que nenhuma das suas estradas falhasse. Com a construção robusta destas estradas, tal falha só poderá ocorrer uma vez por década. Então, na maioria das vezes, as tarefas deste trabalho apenas observavam enquanto os pilares balançavam para frente e para trás no mesmo movimento infinitamente repetitivo. A Guilda Via Láctea já havia feito essas contas há muito tempo, e contratar esse drone de pessoas para monitorar falhas era muito mais econômico do que contratar um Force Crafter para automatizar todo o processo. Aqueles que trabalham aqui não estavam reclamando. Eles eram pagos decentemente e seus empregos não eram perigosos. O que mais eles poderiam pedir? No entanto, ainda havia alguns entre eles que não tinham intenção de permanecer em tal lugar por toda a vida, alguns entre eles que aspiravam por mais e mais. Dentro deste grupo havia um jovem que obviamente não era o comerciante gordo que Leonel conhecera. Ele teve sorte neste dia, podendo assistir a uma competição em sua sessão de pilares. Mas quando viu Leonel, seus olhos se estreitaram. A sorte de Leonel foi realmente muito má. Capítulo 807. Devastação. De fato, Avok não era o comerciante gordo. O comerciante gordo nunca havia pisado neste planeta e sempre esteve muito mais interessado em aumentar sua riqueza de outras maneiras. Avok, no entanto, não teve medo de descer a qualquer nível para subir. O comerciante gordo já havia se acostumado há muito tempo com seu estilo de vida luxuoso dentro da 4ª dimensão. Ele não tinha grandes esperanças de começar do fundo da 5ª dimensão e subir novamente. Os dois eram simplesmente pessoas muito diferentes. Um era o mais barulhento possível, enquanto o outro estava quieto e reservado, esperando pela oportunidade perfeita para atacar. A princípio, Avok não reconheceu Leonel imediatamente.
Comparado com a última vez que foi visto, a diferença era grande demais. Leonel amadureceu 2 anos primeiro, deixando o maxilar mais definido, as costas mais largas e os ombros mais largos. Além disso, seu cabelo não era mais comprido e sua cor, assim como a de seus olhos, eram completamente diferentes. Para uma pessoa que só tinha visto Leonel uma vez, teria sido fácil ignorar os sinais de familiaridade e até mesmo não ter conectado as memórias. Mas a Avoca era diferente. Comparado com os outros que tinham olhos quase mortos enquanto examinavam seus monitores, os deles sempre foram como os de um falcão, examinando cada detalhe com um tédio meticuloso que outros não gostariam de sofrer. Demorou um pouco, mas Avoca finalmente se lembrou. Anos atrás, ele havia trabalhado em Terrain. Ao contrário do comerciante gordo que frequentava aquele mundo, Avoca estava lá porque era para lá que sua pesquisa o levava. Terrain era um mundo excepcionalmente próximo da Terra e havia mais de 90% de probabilidade de que quando a Terra abrisse suas portas para o comércio, Terrain fosse o primeiro para onde gravitasse. Avoca recusou-se a permitir que bastardos sortudos como o comerciante gordo, sem previsão e previsão, se beneficiassem de algo assim. Então, ele começou a planejar uma posição para si mesmo. Infelizmente, devido à natureza suspeita de todas as suas ações secretas, ele foi sinalizado pela Shield Cross Stars, assim como Leonel. Mas embora Leonel tenha conseguido apagá-lo em apenas algumas semanas, Avoca ainda carregava sua marca até hoje, algo que o enfureceu profundamente. Devido a essa marca, ele teve que adiar muitos de seus planos e mal conseguiu esse emprego. Tirando isso, ele acabou sendo arrastado para a guerra. Não muito diferente de muitos outros que vieram de planetas diferentes e viram a projeção do pôster de procurado de Leonel. Até este ponto, Avoca simplesmente guardou isso em sua mente. Embora a recompensa fosse excepcionalmente bela, não importava se ele não conseguisse encontrar ou localizar Leonel sozinho. Mas com o passar do tempo, Avoca começou a notar algo estranho. Fora daquela época na Terra, ele nunca tinha visto um único pôster de procurado de Leonel. Isso era estranho, especialmente porque Leonel era supostamente um fugitivo de nível 4. Shield Cross Stars deveria estar fazendo tudo ao seu alcance para encontrá-lo, especialmente porque ele deveria ser o único criminoso desse calibre na Via Láctea. Não havia desculpa para ele ter sido ignorado por tanto tempo. Foi então que os sentidos de Avoca dispararam. Havia algo que não estava certo em tudo isso. Então, ele começou a monitorar a Terra também. Nos últimos anos, a Terra, tendo entrado na 4ª dimensão, começou a abrir-se a formas de comércio e comunicação com o mundo exterior, tornando esta tarefa muito mais fácil. E como esperado, a Terra nem sequer recebeu um aviso por destruir uma nave da Shield Cross Stars e o Imperador Falx também não foi colocado em uma lista de procurados. Isto fazia ainda menos sentido do que os cartazes de procurado de Leonel não terem sido colocados em lado nenhum. Simplesmente não fazia sentido. No entanto, Avoca tinha uma vantagem que outros não tinham. Durante sua estada em Terrain, ele conheceu bastante os mercadores que frequentavam o pequeno planeta. Com o quão meticuloso ele era, como ele poderia não perder tempo conhecendo seu inimigo? Depois de perceber que algo estava errado, Avoca começou a contatá-los. Usando táticas que às vezes eram encobertas e às vezes até mesmo abertas ao ponto de ameaças, ele conseguiu montar uma narrativa que tinha quase certeza de ser verdadeira. Em primeiro lugar, as acusações feitas contra Leonel eram, muito provavelmente, falsas. Em segundo lugar, os verdadeiros perpetradores foram as cidades do terreno. Em terceiro lugar, o fato de Shield Cross Stars negligenciar isso, e dadas suas ações estranhas ao detê-lo quando ele não havia feito nada de errado, provavelmente significava que as cidades e Shield Cross Stars estavam em conluio. Em quarto lugar, para eles seguirem este caminho em vez de inúmeros outros que poderiam ter seguido. Isso significava que o passado de Leonel definitivamente não era simples. Era difícil dizer se essas eram conexões que ele tinha através de seu avô, já que o Imperador Falx também permaneceu intocado, ou se eram conexões que ele tinha sozinho. De qualquer forma, isso não importava particularmente. E em quinto lugar, se ele pudesse aprender tudo isso, ele tinha certeza de que Shield Cross Stars também poderia. Mas eles também não o fizeram porque não queriam, ou porque muito poucos deles estavam cientes deste assunto para começar. Do ponto de vista de Avoca, foi definitivamente uma combinação dos três. Isso significava algo bastante simples. Ele seria um tolo se simplesmente saísse correndo daquela sala, gritando a plenos pulmões que havia encontrado um criminoso procurado. Mesmo que obtivesse alguma gratificação imediata e até mesmo uma grande parte da recompensa, sua vida não duraria muito depois. Mas havia uma informação que ele guardava em seu coração. Por mais cauteloso que tenha sido com todo o resto, ele foi ainda mais cauteloso com este. Aquela senhora Eira da família que Afira havia desaparecido naquele dia de acordo com as informações que ele reuniu. Mas o mais importante era seu nome completo, agora que seu casamento não aconteceria mais. Eira Ovilten. Capítulo 808. Surpresa. Você está fazendo outra arma? Você não disse que preferia seu arco? Aina, que aparentemente decidiu não sair do lado de Leonel desde que soube que ele poderia muito bem estar em perigo em breve, estava observando Leonel Craft pela primeira vez. Bem, esta não foi necessariamente a primeira vez. Ela já havia estado nas proximidades antes, mas esta poderia ser considerada a primeira vez que toda a sua atenção estava completamente voltada para ele. Normalmente, quando os dois trabalhavam na mesma sala, eles estavam em seus próprios mundos. Mas desta vez foi diferente. Eu não tinha habilidade para fazer nada melhor do que um arco no passado. Leonel respondeu.
mas isso não significa que estou abandonando meu arco. Leonel tinha muito mais flexibilidade com um arco do que jamais teria com uma arma. As manobras que ele poderia fazer, a maioria das quais dependiam de suas ridículas habilidades de coordenação e cálculo, sempre estariam além de qualquer coisa que ele pudesse fazer com uma arma, não importando como a construísse. Às vezes, a maneira mais antiga de fazer algo era melhor por um motivo. No entanto, havia uma razão para a arma ter ultrapassado o arco, pelo menos na Terra. Por um lado, a curva de aprendizado foi muito mais acentuada. E em segundo lugar, o poder nunca seria capaz de se igualar. No passado, Leonel atingiu um estado estranho onde sua habilidade de artesanato não era alta o suficiente para superar sua força pessoal, resultando assim em ele não ser capaz de criar coisas que realmente o ajudassem na batalha. Ele rapidamente superou seu par de pistolas. Ele não conseguia formar itens consumíveis que considerasse valiosos para usar em batalha. E o último quase tapa na cara dele como um artesão foi seu anel de domínio de lança. Se houve um fator de linhagem que Leonel sempre negligenciou antes de passar 2 anos quebrando e reconstruindo diligentemente suas fraquezas, foi seu fator de linhagem do domínio da lança. Mas havia uma boa razão para isso. Quando você tinha acesso a lanças de qualidade muito superior à que qualquer outra pessoa tinha, tornava-se muito fácil confiar nelas. Basta pensar nisso, Leonel teve acesso a lanças quase bronze antes mesmo de poder fazer um ofício de nível 5. E agora ele poderia puxar uma lança quase prateada com um pensamento, mas ele ainda não tinha conseguido criar com sucesso sua primeira arte da quinta dimensão. Quando se tratava de seu fator de linhagem Sov-Staral, seguir os galhos e sub-ramos era tão fácil quanto escolher um caminho em uma estrada bifurcada para seguir. Quando se tratava do metal Synergy Lineage Factor, era ainda mais simples. Basta escolher seus minérios para absorver e abrir aquelas portas acorrentadas em camadas quando chegar a hora certa. Não poderia ter sido mais direto. Mas e o fator de linhagem do domínio da lança? Como ele mediu seu progresso? Foi dominando mais lanças? Foi fortalecendo seu caminho com a lança? Foi melhorando seus domínios? Leonel até sentiu que tinha aprendido e entendido mais sobre seu fator de linhagem Kingsmight apenas nos poucos dias que o teve do que sua moda para seu fator de linhagem D, domínio de lança mesmo com anos a mais. Seu Kingsmight também era simples. Deu uma amplificação a todas as suas habilidades com ênfase em seus domínios e sua aura ou presença. Quanto a como melhorá-lo, foi ainda mais simples, basta aumentar o fardo dele. Quanto mais pessoas confiassem nele, quanto mais pessoas fossem leais a ele, mais poderoso se tornaria o poder do seu rei. Alguém poderia pensar que a melhor maneira de melhorar o domínio da lança seria apenas conquistar mais lanças dentro do anel do domínio da lança. Afinal, o fator de linhagem originou-se desse anel misterioso, certo? Na verdade, o anel foi capaz de aparecer dentro da zona enquanto nem mesmo o cubo segmentado conseguiu, então provavelmente era ainda mais insondável do que Leonel sabia. Mas Leonel não acreditava que as coisas fossem tão simples. Por um lado, isso fez com que ele confiasse demais na força de sua arma. E em segundo lugar, havia um elefante na sala ao qual ele não se dirigiu. Havia bilhões de membros da família Morales. Entre eles havia muitos que haviam despertado seu fator de linhagem do domínio da lança. Mas obviamente havia apenas um anel. Então, como eles melhoraram os deles? A próxima resposta lógica foi com Universe Cycles. Não foi assim que todos melhoraram suas habilidades, seja com uma arma ou com um elemento. No entanto, isso só tornou as coisas mais complicadas para Leonel. Sua compreensão do ciclo universal não estava vinculada a uma única arma ou elemento. Ele a havia compreendido em sua forma mais pura e podia aplicá-la a qualquer coisa, o que deixava sua lança num certo limbo. O atual Leonel, porém, acreditava ter se agarrado a alguma coisa. Levou tempo, mas ele poderia ter aberto um caminho à frente. Dito isto, porém, seu foco atual estava inteiramente em sua nova arma. Bem, era menos correto chamá-lo de arma e mais correto dizer que era um rifle de precisão. Com o design que ele tinha em mente, seria um gigante de proporções épicas. O que ele precisava não era de uma arma que pudesse lidar com bucha canônica. O que ele precisava era de um gigante de aço que pudesse abrir um buraco do tamanho de um barril no peito de um especialista da quinta dimensão. Alguém poderia pensar que nos 2 anos passados sem Little Tolle ou Crofting, a habilidade de Leonel teria diminuído ou, pelo menos, permanecido estagnada. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Num mundo sem nada para fazer e semanas até meses entre batalhas, Leonel não tinha nada além de tempo disponível. Não havia Aina para distraí-lo, nenhum drama para ocupar suas faculdades mentais e uma mente que fortalecia constantemente sua capacidade de se dividir todos os dias. Ele não apenas conquistou todas as lanças quase bronze em seu anel domínio da lança, mas também perdeu a conta do número de ofícios que completou em seu mundo dos sonhos. Mesmo quando ele não conseguia colocar as mãos nos minérios da quinta dimensão para trabalhar, ele simulou suas características usando as informações que conhecia sobre eles até um limite de quase 99% em direção à perfeição. A habilidade de Leonel já havia passado para os reinos de um artesão de bronze. Quanto aos seus limites, ele não tinha certeza. Mas, ele definitivamente estaria usando os minérios da quinta dimensão que os anciões do Valiant Heart tão graciosamente lhe deram para dar uma boa surpresa a seus inimigos. Leonel não sabia, porém, que muito em breve também receberia uma surpresa. Capítulo 809. Complicado. Leonel não pôde deixar de rir sozinho. Este rifle de precisão teria ainda mais componentes do que sua armadura divina, mas comparando a dificuldade que ele teve em criar sua armadura com o quão fácil foi terminá-la, foi quase surreal. Você não está abandonando o arco, então presumo que esta arma será muito poderosa? Leonel assentiu. Muito. Provavelmente será capaz de abrir um buraco no meio de uma montanha. Se aquela montanha estivesse na quarta dimensão, provavelmente seria capaz de nivelá-la completamente. Aina piscou, olhando para o perfil lateral de Leonel.
Se houve uma coisa que Leonel nunca fez foi exagerar para conquistar seu respeito e carinho. Aina não acreditava que ele fizesse isso conscientemente, sabendo que ela iria gostar. Em vez disso, era exatamente como ele era. Ele tinha confiança suficiente em si mesmo para sentir que não precisava mentir para impressionar as pessoas, e sempre foi assim. Além disso, ele já não a tinha conseguido agora? Ele tinha ainda menos necessidade de tentar impressioná-la agora em comparação com o passado. No entanto, ele ainda disse essas palavras. Isso só significava uma coisa para Aina. Ele se referia a eles. Aina nunca percebeu o quão bom Leonel era em force crafting. Mesmo antes de saber que ele tinha tal habilidade, ela já admirava os artesãos há muito tempo. Ela podia se lembrar de memórias de seu pai falando sobre os especialistas que forjaram um machado de batalha herança que ela empunhava até hoje. Desde tenra idade, ela foi doutrinada a acreditar no quão especiais eles eram. Então, quando chegou o dia em que seu homem parecia capaz de completar as coisas com facilidade, mesmo que elas achassem difíceis, era tão surreal que ela às vezes esquecia que Leonel estava nesse nível. Observá-lo se concentrar tão diligentemente até mesmo nas menores partes como essa a deixou com um sentimento desconhecido em seu coração. E quanto ao recuo? Você vai ficar bem? Leonel sorriu ao ouvir isso. Isso é o que há de tão especial neste rifle de precisão. Eu construí com as especificações do meu metal bore e só avistar ao Lineage Factor em mente. Mesmo que caia nas mãos de outra pessoa, pode muito bem ser sucata. Na configuração mais baixa, abrir um buraco na cabeça de alguém de nível 8 e até mesmo de nível 9, se suas defesas não forem boas, seria tão fácil quanto eu puxar o gatilho. Pelo menos se esse indivíduo de nível 8 ou 9 estiver no quadrante do universo. Mas na configuração mais alta, se eu der tudo de si, alguém no tier 3 ou 4, até mesmo no 5 da quinta dimensão definitivamente teria que se esquivar. Porém, eu provavelmente só conseguiria fazer isso uma ou duas vezes. Aina piscou, achando tudo quase ridículo. Isso não resolve o problema do recuo. Você acabaria abrindo um buraco em si mesmo. Aina franziu a testa. Mesmo ouvindo isso, o sorriso de Leonel só aumentou. Isso só aconteceria se a força da bala viesse de dentro do próprio rifle de precisão. Mas isso tornaria o design muito chato. Aina ergueu as sobrancelhas. Os dias passaram rapidamente e a hora do segundo turno já estava chegando. Infelizmente, embora o início do segundo turno não tenha sido uma surpresa, as circunstâncias foram muito diferentes. Por um lado, descobriu-se que a razão pela qual a guilda Via Láctea concordou em agir como seu terceiro era somente se eles pudessem lucrar com sua luta interna. Uma luta pelo poder entre 4 das organizações mais poderosas da Via Láctea? Quem não gostaria de assistir a esse tipo de entretenimento? E aqueles que não queriam isso para entretenimento com certeza gostariam de saber o resultado. Esta batalha por si só poderia mudar a paisagem de toda a galáxia, ou pelo menos, do quadrante que compartilhavam. Não é de surpreender, então, que a Milky Way Guild tenha vendido inúmeros assentos, tanto reais quanto virtuais. No momento em que os jovens do Valiant Heart entraram na arena interna que a guilda normalmente reservava para entretenimento, ela estava lotada de pessoas. A atmosfera era turbulenta e úmida, os gritos das pessoas acima ameaçavam ser ainda mais violentos que os ventos lá fora. Mas essa foi apenas a primeira surpresa. E mesmo assim, foi apenas uma surpresa para alguns deles. Ficou claro que os outros já esperavam isso. O que eles não esperavam, porém, era que as regras estabelecidas fossem subitamente jogadas fora. O que deveria ter sido um simples torneio eliminatório com um número perfeito de 32, de repente se tornou algo completamente diferente. Embora Valiant Heart devesse ter tido a vantagem de lutar contra isso, por alguma razão estranha, essa mudança ganhou a aprovação da Milky Way Guild. Estava claro que o seu suposto terceiro neutro tinha uma certa lealdade, e isso era para com o dinheiro. Não havia dúvida de que essa mudança seria muito mais divertida. O que antes era um torneio de eliminação tornou-se uma batalha rotativa de 9 contra 9. As 3 organizações já não fingiam estar separadas, optando por combinar as suas forças numa só desde o início. Assim, Valiant Heart, que deveria ter mais de 20 membros participantes, foi forçado a reduzir suas opções para 9, 3 das quais já estavam ocupadas por seus gênios. Como eles poderiam não ficar furiosos? No entanto, eles não conseguiam nem ficar de mau humor e aproveitar essa fúria. Foi simplesmente muito difícil. Com a multidão barulhenta ficando cada vez mais barulhenta à medida que o evento era apresentado, eles não conseguiam nem ferver, sentindo como se o mundo inteiro estivesse rindo de suas lutas. Enquanto Leonel ouvia Utin explicar lentamente as mudanças, ele permaneceu em silêncio. No mínimo, a própria calma de Utin parecia dizer que ele esperava algo assim. Ou isso, ou esta era apenas a sua disposição. Esperançosamente, se fosse a primeira opção, ele tinha um plano para lidar com isso depois de hoje. Eu vou primeiro, Leonel disse de repente. Muitos olhos olharam para ele, incluindo Utin. Normalmente, eles deixariam os mais poderosos para o final. E embora os mais velhos não estivessem convencidos de que Leonel fosse o indivíduo mais poderoso, ele pelo menos não era o mais fraco. Mas Leonel apenas encolheu os ombros, sem se explicar. Neste tipo de ambiente e enfrentando este tipo de hostilidade, você não poderia deixar seu inimigo permanecer por perto. Se a Valiant Heart vencesse por pouco, haveria uma série de medidas que as 3 organizações poderiam tomar e ainda assim sair limpas. No entanto, se fossem esmagados, reduzidos a nada diante dos olhos de tantos, mesmo que dessem esses passos, seriam vistos apenas como desavergonhados e desavergonhados. Se Valiant Heart tivesse sorte, o último caminho deveria salvá-los mais alguns anos. Leonel aceitaria de bom grado estes anos também, pois apenas o ajudariam. Ok. Utin concordou. Leonel sorriu e piscou para Aina, saltando para o palco e encontrando uma figura encapuzada esperando por ele. Este deve ser o primeiro de seus gênios secretos? Qual é o sentido de ainda usar uma capa agora?
Se eu quiser ver quem você é, não será muito difícil. Assim como Leonel estava prestes a invadir as defesas camufladas dessa pessoa, algo que ele nunca esperava que acontecesse aconteceu. A figura encapuzada congelou, fechando os olhos por um momento. E então gritaram algo que pegou Leonel completamente desprevenido. Capitão. Ah, os lábios de Leonel estavam parcialmente abertos. Droga, Leonel pensou. Isso ficou 100 vezes mais complicado. Capítulo 810. Déjà vu. A figura encapuzada de repente atacou Leonel. Mas quando muitos pensaram que a batalha iria começar, ele de repente o envolveu em um enorme abraço de urso. A agitação da multidão continuou por um tempo, pensando que talvez aquele abraço fosse algum tipo de ataque. Afinal, quando se trata dos indivíduos mais fortes, um abraço de urso pode estar entre as formas mais cruéis de matar alguém. Mas ficou muito claro, muito rapidamente, que este não era um abraço de urso cruel, especialmente quando a figura encapuzada colocou Leonel no chão, removendo a capa para revelar um sorriso radiante. Ei, Milão! Como você esteve? Leonel forçou um sorriso. Ele deveria estar feliz em ver seu companheiro de equipe, mas essa coisa supostamente boa definitivamente não era uma delas, especialmente se ele estivesse certo. Leonel nem precisou olhar agora para entender que a maioria, se não todos os misteriosos 9 gênios que as 3 organizações haviam escondido até agora eram da Terra. Pode parecer que Leonel estava com raiva porque não podia lutar pela Valiant Heart Mountain, mas não foi o caso. Isso foi muito mais profundo do que isso. Era o tipo de problema que dava uma grande dor de cabeça a Leonel só de pensar nisso. Se fosse apenas uma questão de vencer, o que poderia ser mais simples do que isso? Seus companheiros desistiriam muito antes mesmo que ele pedisse. Era exatamente o tipo de homem que eles eram. E mesmo que houvesse outros da Terra que não fossem seus companheiros de equipe, isso pouco importava. O fato de serem da Terra significava que estavam treinando ao mesmo tempo que Leonel, e ele não acreditava que alguém que se enquadrasse nessa categoria pudesse derrotá-lo, pelo menos não neste segmento do universo. Qual era o problema então? Era uma questão de flexibilidade e manobrabilidade. As coisas poderiam estar bem se as 3 organizações não conhecessem a relação entre Leonel e os outros, mas agora que sabiam, seria impossível simplesmente escondê-los. Usar os globos de neve parecia a resposta lógica, mas ele precisaria de uma chance real para fazer isso primeiro. E além disso, quem poderia dizer que esses 9 eram os únicos com quem ele precisava se preocupar? E quanto aos outros que provavelmente ainda estavam nessas 3 organizações neste exato momento? Leonel não foi ingênuo o suficiente para acreditar que apenas 9 no total haviam sido enviados. A única boa notícia potencial era que Leonel tinha a sensação de que isto foi feito em parceria com a Terra. Era improvável que estas organizações decidissem renunciar a esta parceria, especialmente tendo em conta o potencial da Terra. Pelo menos não o fariam de forma flagrante e sem reflexão. Isso pode dar-lhes um pouco de espaço para respirar. Porém, mesmo assim, Leonel não acreditava que isso fosse um grande impedimento. Não em face de qualquer valor que o território da Valiant Heart Mountain e a Milky Way Guild pudessem oferecer, de qualquer maneira. Os instintos de Leonel estavam formigando por toda parte. Ele podia sentir que já havia sido descoberto, que uma armadilha estava sendo lentamente fechada ao seu redor. Ele podia entender que se a pessoa que ele pensava estar por trás disso, essa era definitivamente a abordagem que eles gostariam de adotar. Eles não gostariam que ele tivesse uma morte fácil ou simplesmente fosse capturado. Eles iriam querer algo que os ajudasse a desabafar toda a raiva e frustração que vinham fermentando dentro deles há mais de 2 anos. Milan piscou ao olhar para o rosto de Leonel e coçou a nuca. Como centro de Leonel no campo de futebol, posição que era essencialmente considerada a guarda-chefe de Leonel, o Milan era muito bom em perceber quando fazia algo errado. Mas geralmente era necessário algum trabalho de detetive. Nunca tinha sido tão óbvio antes, o que só poderia significar uma coisa. Ele definitivamente cometeu um grande erro desta vez. E foi um grande erro que nem Leonel estivesse confiante em limpar. Ele tinha todo tipo de piada sobre tudo, desde o cabelo de Leonel até quem era aquela nova beldade ao lado dele, mas ele não conseguia mais dizer isso. Milan coçou a nuca. Desculpe, capitão. Leonel abriu a boca para responder, mas no final, ele suspirou com um sorriso e balançou a cabeça. Esqueça. Talvez as coisas sejam mais interessantes assim. Quantos estão com você? Lá estão Joel, Ray e Drake. A resposta de Milan carregava um tom de seriedade, sua cadência uniforme e sua voz bastante estrondosa. Quase parecia que ele estava falando muito alto, mas esse era apenas o seu volume natural. Ele estava bastante acostumado a falar assim, principalmente devido à sua profissão original. Drake? O novato? Milão sorriu. Ele já tem quase 18 anos, capitão. Não sei se ainda não podemos chamá-lo assim. Leonel sorriu. Acho que você está certo. A essa altura, ele já teria ocupado nossos lugares, hein? A essa altura, toda a arena havia caído em uma calmaria estranha. Os 3 chefes da organização não sabiam como responder a esta situação repentina. Isto foi especialmente verdade para o velho de Misty Woods, considerando que Milan era um de seus 3 gênios ocultos. Qual é o problema, capitão? Milão perguntou. Você precisa de Valiant Heart para vencer? Ajudaria, mas esse não é o problema principal. Também não significa mais tanto quanto significaria no passado, considerando. Milan forçou um sorriso tímido. Na verdade, isso não significaria mais tanto. Mesmo que o Milan fosse o único em coluir com Leonel, as 3 organizações ainda usariam isso como desculpa para anular toda a competição. Então o que devemos fazer? Leonel olhou em volta por um momento, seus olhos vagando em direção a uma determinada seção da arena onde alguns estavam sentados em silêncio, muitos dos quais usavam máscaras. Era difícil dizer se eles estavam escondendo alguma coisa ou se esse era simplesmente o seu estilo habitual de vestir. Isso depende, respondeu Leonel. Quem mais está aqui? Todo mundo é da Terra. Não tenho certeza se você os conhece. Mas tem aquela garota que costumava segui-la. Os lábios de Leonel se contraíram. Dela?
Milan piscou. Não se preocupe, capitão. Não vou mencioná-la na frente da sua nova garota. Honra de escoteiro. Leonel levou a mão à testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Quantas vezes ele teria que lidar com isso exatamente? Essa é Aina, seu grande idiota. Milan olhou por cima do ombro de Leonel para Aina, que ainda usava máscara, e depois de volta para Leonel. Você conheceu outra garota com o mesmo nome? Você tem um fetiche ou algo assim, capitão? A onda de déjà vu quase fez Leonel desmaiar mais uma vez. Capítulo 811. Desculpe. Leonel não poderia culpar muito Milan. Aina passou de 5'7" para mais de 1,80 m de altura. Era inevitável que muitos pensassem que ela era uma pessoa completamente diferente. O tempo pareceu congelar por um momento enquanto a mente de Leonel acelerava. Numerosos pensamentos e planos surgiram um após o outro. Sua velocidade de pensamento tornou-se cada vez mais rápida. Leonel sentiu faíscas voando pela sua Drenscape. Mas a conexão final não poderia ser feita, não importa o quanto ele tentasse. Augustus Ovilten, o chefe da guilda da Via Láctea. O pior cenário é ter que lutar contra um homem desse calibre, mas também há uma grande probabilidade de que ele esteja envolvido. Um acordo tão importante não teria sido feito sem a aprovação dele. Leonel olhou para cima e para as altas luzes do teto antes de olhar para Aina, que estava olhando para ele desde o início. Seu lábio se curvou em um sorriso ligeiramente amargo. Foi o tipo de olhar que fez o coração de Aina pular fora de seu controle. Ela sabia naquele momento que Leonel estava prestes a fazer algo que o colocaria em um perigo ridículo. Era como se todos os seus medos estivessem desabando em ondas sobre seu peito. Leonel não se mexeu, mas para ela era quase como se ele estivesse desaparecendo da existência. Não se atreva. Ela rugiu, sirenes tocando em sua mente. Os lábios de Leonel moveram-se sem fazer barulho. Desculpe. A mente de Aina ficou em branco. Ela mal registrou o que aconteceu em seguida. Tudo que ela conseguia ouvir era o som agudo e agudo de sua respiração. Tudo que ela conseguia ver era um mundo embaçado de luzes piscantes e explosões cacofônicas. Quando ela percebeu que provavelmente deveria se mudar, fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa, Leonel entrou em ação. Desculpe por isso, grandalhão. Um par ofuscante de asas de ouro branco apareceu nas costas de Leonel. Antes que o Milan pudesse reagir, Leonel apareceu atrás dele, o pé estalando para fora com tanta força que o ar estalava e estalava. No reflexo, a habilidade de escudo de energia do Milan foi ativada. À primeira vista, sua habilidade era idêntica à de Vissan, mas ficou claro pelo fato de ele ter sido escolhido como um gênio semeado e Vissan, apesar de pertencer à mesma organização, que ele era o melhor dos dois. Infelizmente, isso não importava. Luzes douradas e fogos preto-avermelhados explodiram ao redor da perna de Leonel. Era uma visão objetivamente bela, a maneira como a luz e a escuridão contrastavam e dançavam uma na outra. Mas por mais bonito que fosse, a devastação que causou foi num nível completamente diferente. A perna plantada de Leonel quebrou a arena sob seus pés. A metade das costas de Leonel desmoronou em grandes lajes de pedra de formato irregular que se ergueram no ar como se um skate tivesse a ponta pressionada. A metade de sua frente se estilhaçou em uma teia de pedaços de uma só vez, como uma vidraça batendo no chão. E foi aí que o chute de Leonel acertou. O corpo de Milan curvou-se em um U invertido. As costas das mãos e as solas dos pés quase se tocaram enquanto ele atravessava a arena como um meteoro. Ele abriu um caminho de luz e fogo no ar, uma dor aguda ardendo na parte inferior das costas enquanto traçava uma linha diretamente em direção a Aina. Ela percebeu que uma figura estava atirando em sua direção. Sua mente era uma bagunça distorcida. Ela podia sentir que Leonel tinha um motivo para fazer tudo isso, que ele tinha um motivo para isolá-la daquele jeito, quando ambos já haviam concordado em subir ao topo juntos, mas ela estava perturbada demais para pensar nisso. Ela deveria ter sido capaz de parar Milan no ar sem ferir os dois, mas era tarde demais para levantar a mão. O pior ainda não tinha acontecido, mas ela praticamente desmaiou porque sabia muito bem como tudo iria acabar. Naquele momento, Red Utin apareceu ao lado de Aina, colocando a mão em seu ombro e parando Milan no meio do voo. Foi exatamente então que Leonel retirou-o. Era um rifle de precisão de proporções épicas, mas parecia elaborado a partir da fantasia de todos os homens. Tinha uma base preta acentuada por ouro e prata vibrantes. Seu cano tinha mais de 1 metro de comprimento e seu corpo como um todo tinha quase 2. Só de olhar já se sentia seu peso. O rifle de precisão girou com força. Por um momento todo o ar da arena pareceu girar em sua direção, deixando faixas de umidade girando em seu bocal. O corpo do rifle de precisão começou a brilhar. Era imperceptível, mas o calor da arena também aumentou um pouco quando Leonel a ergueu até o ombro, os olhos treinando ao longo de sua extensão. Naquele momento, seu sorriso desapareceu completamente. Tudo que restou foi frio, um pesado ar violeta se manifestando em torno de seu ser. Seu cabelo curto balançava com movimentos violentos que faziam parecer que ele estava prestes a ser o centro de seu próprio furacão. Seu olhar se fixou nas silenciosas figuras mascaradas, o cano de sua arma alinhado com sua mira, sua vontade e sua determinação. Já que as coisas seriam assim, ele poderia muito bem incendiar o mundo. Aina, você é a única em quem posso confiar para mantê-los todos seguros. Afinal, você é minha rainha. Quanto ao resto deste fardo, assumirei pessoalmente. O rifle de precisão sacudiu. Um raio de luz brilhante atravessou a arena.
Leonel agiu tão rapidamente e tão sem lógica e bom senso que muitos não conseguiram entender o que estava acontecendo até que já o tivesse feito. Leonel recuou 1 metro devido ao recuo, mas ficou claro que não estava nem um pouco ferido. Lá em cima, porém, em um local onde as figuras mascaradas estavam, a figura digna de uma jovem estava sentada. Pouco antes, ela estava observando tudo silenciosamente sem dizer uma palavra. Mas naquele momento, ela ficou atordoada, incapaz de acreditar no que havia acontecido. Seu pescoço se esticou lentamente para baixo, apenas para encontrar um ferimento cauterizado do tamanho de uma tigela em seu peito. Naquele momento, sua máscara deslizou lentamente sob a surpresa de todos os presentes, bem a tempo de todos verem a última luz de sua vida deixá-la. Leonel olhou para cima com os olhos semicerrados. Espero que você encontre paz na morte sabendo o inferno que estou prestes a vivenciar, Eira. Leonel mal terminou o pensamento antes que o inferno descesse. Capítulo 812. Trilha ardente. No início não havia nada além de silêncio. A torcida, que acreditava que a batalha começaria com o chute de Leonel, estava pronta para entrar em ação. Vendo a demonstração de força e poder de Leonel, a ponto de destruir a arena com tudo que valia a pena, como eles poderiam não sentir o sangue ferver? Foi para isso que eles vieram. Isso era o que eles queriam ver. No entanto, como poderiam saber que o motivo de Leonel ter mandado o Milan voar daquele jeito tinha pouco a ver com proporcionar-lhes o entretenimento que tanto procuravam? Ele tinha 2 propósitos, ambos cumpridos por uma única ação. A primeira foi dar espaço a si mesmo. A vizinhança ao redor do rifle de precisão quando ele disparou não poderia ser controlada por qualquer um. E ele também não queria que o Milan fosse envolvido no que estava por vir. Ele precisava de velocidade e isso, infelizmente, também se traduzia em potência. A segunda razão foi em camadas. Ele precisava garantir que Aina não pudesse interferir imediatamente. Embora tivesse certeza de que ela seria capaz de lidar com Milan sem ferir nenhum deles, ele obviamente não queria prejudicar os dois, para começar. O que ele queria era que Aina se distraísse e não conseguisse se envolver nesses assuntos. Infelizmente, isso fez com que ele se aproveitasse do estado perturbado de Aina. Porque a única maneira de realmente garantir que Aina não interferisse era garantir que alguém mais poderoso do que ela interviesse. E foi aí que Red Utin, que atualmente tinha uma mão em seu ombro, entrou em cena. O acordo silencioso e tácito que foi feito através do espaço entre os dois homens foi claro. Proteja meu povo, e eu darei à sua Valiant Heart Mountain uma chance de sobreviver a esta provação. A multidão obviamente não sabia de tudo isso. Eles ficaram excitados ao extremo até o ponto em que testemunharam o peito de Eira sendo dilacerado. Ela não teve a chance de revelar seu plano mestre. Ela não teve um momento para desabafar seu ódio e fúria. Ela nem teve a chance de dizer uma última palavra a Leonel antes de repente descobrir que sua vida estava perdida. Na ironia de todas as ironias, ela morreu exatamente como seu futuro marido, em estado de desespero, incapaz de levantar um dedo de resistência. Talvez o seu único consolo na morte fosse o facto de as actuais ações de Leonel o terem tornado como um sapo numa panela de água a ferver, exceto pelo fato de que, nesta analogia, não haveria uma lenta recuperação do calor quaisquer que fossem os incêndios ardentes que haveria. Estaria acontecendo agora. As figuras mascaradas ao lado de Eira, aparentemente guardas que deveriam estar protegendo sua segurança, de repente saíram do seu torpor. Por um momento, eles não puderam acreditar que haviam permitido que um pirralho da terceira dimensão matasse seu pupilo bem diante deles. Não fazia sentido. Seu tempo de reação, seu treinamento, sua destreza, tudo deveria ter sido muito superior ao de Leonel. Nada disso sequer mencionou o fato de que eles estavam à distância de um braço de Eira, enquanto Leonel estava facilmente a 300 ou 400 metros de distância. Quando perceberam o que aconteceu, primeiro foram tomados de horror, depois o medo penetrante afundou em seus ossos, logo depois, suas expressões se contorceram de raiva sob suas máscaras, suas auras de quinta dimensão destruindo o espaço ao seu redor. Em um canto da mesma seção de assentos, Avok se pendurou nas lajes de rocha e metal para salvar sua vida, o medo empalidecendo em seu rosto. Se aquela arma estivesse apontada para ele, ele não estaria morto agora? Se Leonel não tivesse presumido que ele era apenas um criado parado em silêncio no canto, será que teria mirado nele? O senso de valor superinflado de Avok parece infiltrar-se até mesmo em seus pensamentos de medo. A verdade é que mesmo que Leonel soubesse a sua identidade e o papel que desempenhou em tudo isto, a sua espingarda de atirador ainda estaria apontada para Eira. Suas ações não foram uma simples vingança. Foi mais profundo do que isso. 3 auras ardentes abriram caminho em direção a Leonel quando os gritos começaram a abalar a arena. Aqueles que assistiam aos acontecimentos de um lugar distante também não sabiam como reagir a esta mudança. Mas havia alguns cavalheiros mais velhos e mulheres nobres que se recostaram nas cadeiras e tomaram um gole de vinho. Alguém desafiando a guilda Via Láctea? Quanto tempo fazia exatamente? Sim. Caramba, guarde isso por enquanto, amigo. Temos algumas corridas para fazer, Leonel pensou amargamente enquanto Little Blackstar saltava para sua cabeça. Cada fibra do ser de Leonel queria dar apenas mais uma olhada em Aina, mas ele suprimiu o sentimento. Ele sabia que se o fizesse, veria algo que definitivamente não queria ver. Enquanto isso, seus companheiros de equipe com capas pretas queriam sair correndo, especialmente Rai, que havia se tornado uma imponente parede de gordura. Mas foi Joel quem reprimiu os dois com força. Seus idiotas. Controle-se. Joel latiu duramente. Se Leonel era o capitão do ataque, Joel era o capitão da defesa do time. Suas qualidades de liderança ficaram apenas alguns passos atrás das de Leonel. Embora não conseguisse entender por que Leonel estava fazendo tudo isso, era mais do que óbvio que ele não queria que eles interferissem. As mãos de Leonel viraram-se, fazendo com que seu rifle de precisão desaparecesse. Seu olhar adquiriu um tom frio que fez parecer que ele havia se separado do mundo inteiro. Tristeza, arrependimento, raiva, fúria.
Todos pareciam objetos estranhos que ele não conseguia entender. Este mundo? Era o seu domínio. No instante em que os guardas estavam prestes a tocar o chão e atirar em direção a Leonel, a palma da mão deste virou, revelando uma lança pesada enquanto uma aura de bronze violeta selvagem irrompeu ao seu redor. Os guardas sentiram seu peso aumentar o que pareceu 100 vezes por um instante, fazendo com que o que deveriam ser seus passos seguros vacilasse apenas o suficiente para Leonel abrir caminho por eles. Capítulo 813. Clones de luz. Ninguém esperava que Leonel sobrevivesse a uma única troca, mas por algum meio conhecido apenas por ele e pelos 3 homens que o perseguiram, ele conseguiu fazer exatamente isso, correndo em direção à seção de assentos desabada de onde o corpo de Eira estava escorregando, deixando um rastro de sangue seguindo sua descida. O passo pesado dos 3 guardas da quinta dimensão quebrou o chão de forma ainda mais retumbante do que qualquer coisa que Leonel pudesse ter realizado, mas o resultado foi que eles ficaram presos até os joelhos por apenas um momento. Naquele instante, eles tiveram um pensamento horrível. Será que ele fez isso de propósito? Mesmo que Leonel estivesse tentando se livrar do Milan o mais rápido possível, quebrar a arena com o pé antes ainda era um exagero, não? Poderia ele realmente tê-lo quebrado com o propósito expresso de facilitar sua armadilha? Se a arena não estivesse tão danificada para começar, uma simples hesitação em seus passos não os teria forçado a ficar para trás por tanto tempo, muito menos a ficar presos até os joelhos. A intuição de um especialista da quinta dimensão era assustadora apesar de nenhum deles ter habilidades mentais. Quer fosse verdade ou não, uma pitada de cautela nasceu em seus corações. Mas quando se levantaram do chão e viraram a cabeça na direção de Leonel, ele já estava a 3/4 do caminho até os assentos desmoronados. Os guardas reagiram imediatamente, atirando em direção a Leonel e alcançando-o rapidamente. Mas logo ficaram horrorizados ao encontrar Leonel pegando o cadáver de Eira pelo pescoço e jogando-o com força na multidão. Era como se estivessem vendo seus próprios corações sendo jogados pela sala. Eles obviamente não tinham sentimentos por Eira. Na verdade, nos últimos 2 anos, poucos tiveram boas opiniões sobre ela. Ela parecia ter mergulhado em uma obsessão e todo o seu tempo era gasto em fúria. Assumir a tarefa de protegê-la já era ingrato, mas agora mesmo aqueles horrores pareciam benignos para o que estava acontecendo agora. Para a Guilda Via Láctea, não se tratava apenas de perder um membro da família do chefe. Eira dificilmente valia muito aos olhos de Augusto, caso contrário Anared nunca teria tido a oportunidade de se casar com ela. Esta era uma questão de rosto e prestígio. Eles eram chamados de Guilda da Via Láctea. Esta galáxia inteira deveria estar sob seu controle. Até mesmo as filiais da Shield Cross Stars em seu território tiveram que ouvir os caprichos de um filho deles que não detinha o poder real nessa galáxia. E no entanto, agora um deles não só tinha sido assassinado publicamente, como também estava a ser atirado de um lado para o outro como uma boneca de pano. Um dos guardas não teve escolha a não ser se separar do grupo, deixando círculos concêntricos de ar enquanto se dirigia ao cadáver arqueado de Eira. Os 2 restantes redobraram os esforços, fervendo de raiva ao atirar em Leonel. Era como se, a cada ação sua, eles testemunhassem que suas chances de sobreviver a essa provação diminuíam cada vez mais. Leonel caiu pesadamente nos assentos destruídos, com uma expressão fria e indiferente. Ele nem sequer olhou para Avok, que estava tremendo em um canto, a apenas 2 braços de distância dele. Este último agarrou-se a uma laje de rocha quebrada, tentando não cair, mas suas mãos trêmulas pareciam querer abandoná-lo completamente. Leonel, porém, simplesmente bateu com a palma da mão, fazendo com que a rocha já parcialmente desmoronada se quebrasse completamente sob uma combinação de sua força elemental da terra e seu poder. Mesmo na fuga, Leonel escolheu o caminho mais eficiente, não desperdiçando o menor esforço desnecessário. Leonel mergulhou no buraco que criou e saiu para o corredor. Seu corpo ondulou, vários clones dele se dividindo em todas as direções enquanto o porão atrás dele se fechava completamente. Google P anda novembro eu nem mesmo um segundo depois, os 2 guardas atiraram, mas o que viram os deixou congelados. Centenas de Leonel correram em todas as direções. Com a forma do pilar, o plano de construção deste povoado baseou-se numa circunferência circular. A arena era como um ovo aninhado dentro desta circunferência e tinha um corredor que o rodeava. Porém, para acomodar um número tão grande de pessoas, esse corredor era largo, tendo pelo menos 20 metros de espessura. E ao mesmo tempo possuía inúmeras saídas, entradas, barracas, lojas e até formações de teletransporte. Leonel aproveitou tudo isso, seus clones avançando em direção a todos os locais como um enxame de gafanhotos. Sua habilidade em lança harmônica atingiu um ponto tão impossível que mesmo sustentar tantos para completar tantas ações diferentes era tão fácil quanto pensar. Ainda assim, os guardas reagiram rapidamente. Na experiência deles, os clones eram apenas truques visuais. Eles seriam capazes de identificar facilmente o verdadeiro usando sua visão interna. Como poderia um pirralho da terceira dimensão se esconder deles? Mas, para seu horror, por mais diligentes que percorressem o grande corredor, não viam nada além das mesmas imagens de luz refratada. Furioso, um dos guardas deu um soco no clone de Leonel, apenas para descobrir que ele passou direto como se ele não tocasse nada além do ar. E para piorar a situação, o clone continuou a correr como se nada tivesse acontecido, ainda fingindo ser Leonel. O verdadeiro Leonel já havia passado pelas fendas há muito tempo. E por que os guardas não conseguiram encontrá-lo? Isso porque sua visão interna estava muito além da deles. A visão interna não só poderia ser usada para sentir, mas também para proteger da visão interna de outras pessoas. Contra 2 guardas nos estágios iniciais da quinta dimensão, ele precisava se preocupar com tal coisa. Mas o pré-requisito para ele continuar a se esconder assim era sustentar o maior número possível de clones. Infelizmente, isso seria impossível quanto mais longe deles ele estivesse. Leonel, porém, já estava preparado para esta possibilidade. Os verdadeiros jogos começariam quando ele pisasse no planeta Vincero.
Capítulo 814 Sinal. A arena ficou em estado de choque. Os chefes das 3 organizações não tinham certeza de como reagir a tudo isso. Uma parte deles queria agir para impedir Leonel também, mas as complicações do assunto os impediram de agir precipitadamente. Por um lado, quem pensaria que Leonel poderia lidar com 3 existências de quinta dimensão? Em segundo lugar, a maneira como ele interagiu com Milan, apesar do fato de eles terem mantido seus gênios como um trunfo oculto, significava que ele provavelmente também era da Terra. Terceiro, isso era uma questão de rosto da Guilda Via Láctea. Se eles não conseguissem lidar com a situação sozinhos, as vozes sussurrantes só ficariam mais altas. Nada disso sequer mencionou a estranha ótica de tudo isso. De alguma forma, as 4 organizações conseguiram vários gênios da Terra. Todos esses gênios pareciam se conhecer. Eles simplesmente se reuniram depois que as 4 organizações pediram que a Guilda Via Láctea fosse um observador do terceiro partido. E o resultado de tudo isso foi a morte de um filho de linha direta do chefe da guilda? Não importa como você olhasse, era suspeito ao extremo. E se eles agissem e Leonel de alguma forma conseguisse escapar? E se eles tivessem entrado em ação e Red Utin junto com os 4 misteriosos anciões aproveitassem a oportunidade para semear o caos que facilitasse a sobrevivência de Leonel? Como eles poderiam lavar as mãos para limpar essa ótica? Com esse único movimento, eles seriam arrastados junto com Valiant Heart Mountain. Eles passariam de inimigos a aliados pelas circunstâncias em um único movimento. Para piorar a situação, agora que Leonel conseguiu escapar enquanto eles não agiam, eles estavam sofrendo com uma ótica igualmente ruim. Agora parecia que a ação deles apenas ajudou Leonel, em vez de iluminar sua inocência como eles queriam. Preocupado com Valiant Heart Mountain agora? Como eles poderiam? Eles tiveram que fazer de tudo para encontrar e prender Leonel, ou então, uma vez que a poeira baixou e baixou, mesmo que a Guilda Via Láctea não os punisse diretamente, eles teriam muitas maneiras de fazê-lo sofrer. Como se tudo isso não fosse terrível o suficiente, se eles tivessem pensamentos de prejudicar as pessoas da Terra para provar o fato de que não tinham nada a ver com tudo isso. As vias de retaliação que Leonel tinha agora estavam tão abertas quanto um grande mar. Com apenas algumas dicas, algumas insinuações aqui e ali, algumas situações inexplicáveis, ele poderia facilmente fazer parecer que estava em comunhão com as 3 organizações. Se ele decidisse fazer isso, a mancha nele seria inapagável. Ele amarrou suas mãos completamente. Contanto que eles se comportassem, eles poderiam persegui-lo o quanto quisessem para se vingar. Mas no momento em que ultrapassassem a linha, tudo que construíram desmoronaria. Enquanto os 3 chefes estavam pensando nesses pensamentos, como o chefe Utin e os outros poderiam não entender tudo isso também. Num único movimento aparentemente imprudente e impensado, Leonel salvou literalmente toda a gente. Mas ele mesmo. Leonel correu pelos corredores do assentamento. Naquele momento, a buzina dos sinos de alerta soou, vibrando com uma cadência tão estrondosa que até as paredes vibraram. Era o tipo de som desagradável que fazia os ouvidos sangrarem e os olhos ficarem turvos. Os olhos de Leonel se estreitaram. Seria aqui que o verdadeiro desafio começaria. Havia apenas um método para entrar e sair deste lugar, mas havia vários métodos para fazê-lo. Infelizmente, Leonel só estava familiarizado com um único método, já que foi o único que lhe foi mostrado. Todos os métodos de saída levavam ao telhado. A superfície do planeta Vincero era muito perigosa para alguém que não fosse da 6ª dimensão pisar casualmente. Como tal, o transporte na superfície foi em grande parte negligenciado. Toda a mineração que a guilda fazia era no alto dos picos das montanhas. Eles então abririam caminhos através dessas montanhas para baixo e em direção a depósitos mais espessos e ricos. O método singular que Leonel conhecia para chegar ao telhado era através das propriedades dos hóspedes. Ele já havia memorizado o caminho. Subindo 27 andares através do amplo saguão, ele viu a placa da Guilda Via Láctea e depois para a plataforma de teletransporte. Se fossem espertos, já teriam desligado todas as plataformas de teletransporte. Mas isso era algo que Leonel já havia pensado também. Ele seria um Force Crafter se fosse paralisado por tal coisa? Leonel subiu um lance de escadas, seus passos pesados pressionando propositalmente com força suficiente para mandá-lo para frente e quebrar o que estava atrás dele. Ele não se importava mais em esconder seus rastros, ele já havia dissipado seus clones. Além disso, ele tinha certeza de que havia olhos por todo o prédio, então, quer ele quebrasse os degraus ou não, eles saberiam sua localização. Embora ele pudesse facilmente sentir e destruir as artes da força que controlavam as imagens de si mesmo, uma trilha de imagens quebradas indicaria facilmente onde ele estava. Restam 13 andares. A velocidade de Leonel fez-lhe maravilhas. Ele já havia reduzido quase pela metade a distância que precisava percorrer apenas por não se preocupar em cobrir seus rastros. Então esse é o plano deles? Entendi. O olhar de Leonel ficou frio, sua velocidade aumentando ainda mais quando ele aproveitou seu fator de linhagem Sov-Staral. Caminho estelar. Uma pista de força cintilante apareceu diante de Leonel. Como se estivesse deslizando sobre o gelo, seu ritmo disparou. Este segundo estágio de seu subramo de velocidade estava em um nível completamente diferente. Ele rompeu pelas portas do andar de hóspedes, seu impulso tão grande que ele subiu no ar, um enorme par de asas se abrindo em suas costas. Com uma única olhada abaixo, ele viu um enxame de elites da Guilda Via Láctea. Deviam ser quase 100, cada um deles pronto e esperando. Estava claro que eles não acreditavam que Leonel justificasse tal recepção, mas sim que não queriam mais erros. Tudo isso terminaria aqui. A aura de Leonel brilhou, suas asas de ouro branco da força se espalhando enquanto seu halo brilhava com uma luz feroz. A placa da Guilda Milky Way que estava pendurada em suas costas se despedaçou em partículas de luzes brilhantes, desmoronando no chão abaixo.
Capítulo 815, Residual. Leonel quase imediatamente caiu no chão quase tão rápido quanto havia subido, mas por alguma razão, para os que estavam abaixo, parecia que ele havia voado. A imagem estava enraizada em suas mentes, marcando a presença de uma existência que seria moldada em suas psiques. Clang, 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 clang. O domínio de corrente de Leonel apareceu novamente quando sua palma virou. Uma cascata de correntes ilusórias e reais se manifestou, cruzando a sala em um mar de escuridão sem fim. No instante em que Leonel tocou o chão, ele avançou. A quinta dimensão? Era um nível muito além dele. Mesmo depois de passar seu Metal Body do Tier 4 para o Tier 9, a mudança não foi tão drástica quanto ele esperava. Embora seu corpo fosse de fato mais forte do que no passado, a corrente de sua verdadeira dimensão era como uma rocha que o afundava cada vez mais. Esse peso só ficava mais pesado à medida que ele progredia em sua mente e corpo, a ponto de sufocá-lo. Porém, Leonel já havia decidido que no momento em que escapasse de seu planeta, seu destino seria onde indicasse o mapa que Tio Montes lhe dera. Já era hora de ele sair da terceira dimensão. Leonel não balançou a lança nem uma única vez. Ele entrou e saiu de uma enxurrada de ataques, sua mente vendo 10, 20, 30 passos à frente, mesmo diante de tantos especialistas da quinta dimensão. Esta era uma situação completamente diferente daquela que ele enfrentou com Alexandre. Ele não precisava derrotar essas pessoas. Ele não precisava proteger ninguém. Sua única obrigação era chegar ao destino e manter-se seguro. Nada mais nada menos. Até mesmo o pequeno Vison em sua cabeça já havia entrado em sua forma incorpórea. Mesmo que quisessem atingir Little Blackstar, seus ataques simplesmente passariam direto. As correntes de Leonel foram arrancadas. Às vezes, eles apareciam aos pés do inimigo, retardando seu progresso. Às vezes, eles apareciam abaixo ou antes dos braços balançando, atrasando os ataques. E às vezes até apareciam no caminho de Leonel, servindo de apoio para ele virar e mudar de direção no ar. Alguém poderia dizer que eles estavam vivenciando algum tipo de ato de circo. Uma sala com quase 100 existências da quinta dimensão, mas nenhuma delas parecia impedir um único pirralho. Leonel já havia percebido há muito tempo que a maioria das habilidades só eram úteis quando você só precisava se preocupar consigo mesmo. Quanto maior o grupo em que você estivesse, menor seria a probabilidade de você usar o seu próprio. Isso não acontecia apenas porque uma habilidade costumava ser um trunfo para mudar o rumo da batalha, mas também porque era muito difícil evitar o fogo amigo. A menos, é claro, você não se importou nem um pouco com isso. Saia do meu caminho. Um rugido veio de repente de um homem que estava farto. Leonel já havia atravessado metade do saguão no que pareceu um instante. Dizer que foi uma vergonha foi um eufemismo. Esse tipo de mancha não era algo que nenhum deles estivesse disposto a assumir. Leonel sentiu uma força violenta se fixar nele. Chamas negras subiram em direção ao teto, causando estragos em todos os lugares que tocavam. Muitos que cercavam o homem se dispersaram, com expressões distorcidas como se estivessem olhando para um louco. Um amplo feixe de fogo disparou em direção a Leonel, carregando um calor que poderia derreter montanhas. Até mesmo móveis e peças de arte a dezenas de metros de distância explodiram em chamas, transformando-se em pilhas cintilantes de cinzas. Normalmente Leonel não teria medo do fogo, e mesmo agora não tinha. Mas o problema deste ataque não estava na chama, mas sim na força por trás dele. Mesmo que ele pudesse sobreviver à chama, ele ainda seria jogado para trás pelo seu impulso. Isso não apenas o prejudicaria, mas também desfaria todo o seu progresso, sem mencionar que tornaria quase impossível qualquer avanço adicional. No entanto, mesmo diante de um ataque tão devastador, o olhar de Leonel permaneceu plácido, seus passos nem mesmo diminuíram. Morrer, Leonel desapareceu no Mar Negro. Uma marca abrasadora atravessou a região do saguão, abrindo até mesmo um buraco na escada por onde Leonel havia vindo antes de ser murado de pedra pelas barreiras externas do pilar. Marco, que diabos está fazendo? Cala a boca. Você acha que eu quero que um pirralho escapando bem debaixo do nosso nariz esteja no meu currículo? Sobre o meu cadáver. Vá pegar o cadáver dele e me agradeça mais tarde, filho da puta. Não houve um pequeno número de pessoas enfurecidas com o curso de ação de Marcos. Eles nem eram guardas, eram apenas mineiros que vieram aqui para lucrar, mas de repente foram encarregados disso. Esta foi a principal razão pela qual eles não usaram suas habilidades, eles nem estavam familiarizados em trabalhar uns com os outros dessa forma. No entanto, eles ainda achavam que isso era melhor do que nada. Pelo menos acabou. Você o queimou até virar cinzas? Alguém perguntou confuso. Ah, o que diabos você esperava? Um pirralho da terceira dimensão. Como ele poderia lidar com minhas chamas? O grupo principalmente acenou com a cabeça para isso. Contanto que as coisas estivessem feitas, tudo bem. Quanto ao dano, isso seria problema da guilda Via Láctea, não deles. Eles eram apenas trabalhadores contratados. Naquele momento, porém, o zumbido de uma formação de teletransporte os pegou desprevenidos. Um dos rostos do mineiro se deformou. Aqui espacial residual no ar. Ele usou seu fogo como cobertura para se teletransportar. A expressão de Marcos tornou-se bastante colorida. Ele não conseguia entender. Se o pirralho pudesse se teletransportar, por que não fazer isso antes? Por que ele precisava usar suas chamas? Parecia quase como se ele tivesse sido alvo de constrangimento por parte de Leonel. O grupo saiu correndo do saguão, atirando na formação de teletransporte que eles tinham certeza que já deveria ter sido desligada. Mas só chegaram a tempo de encontrar Leonel desaparecendo, com os sons estridentes dos alarmes soando em seus ouvidos. Numa sala familiar com intermináveis monitores de vidro, um senhor mais velho, com uma barba tão longa e branca quanto o cabelo, estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra. Ele assistiu à cena em silêncio, uma xícara de chá segurada entre a palma da mão e o gancho dos dedos. Diante dele, avô que estava ajoelhado, tremendo da cabeça aos pés, sem dizer uma única palavra.
Capítulo 816. Estou pegando. Os dedos do velho senhor tremeram, fazendo com que os monitores mudassem e as imagens de Leonel fossem unidas uma após a outra. Os feeds de vídeo pausaram, avançaram e retrocederam e aumentaram e diminuíram o zoom conforme ele quisesse. Porém, mesmo depois de ter sido ajustado até os detalhes mais finais e até mesmo os mais inconsequentes, o velho senhor ainda não conseguia entender como Leonel havia conseguido se teletransportar. Não houve nenhum dispositivo, não houve nenhum flash de força, até mesmo a própria ondulação espacial estava escondida sob o mar abrangente de chamas negras. Só havia uma explicação para tudo isso. Mesmo naquela situação, Leonel cronometrou tão perfeitamente o seu trunfo que nem as câmaras conseguiram captá-lo. Isso significava que ele estava disposto a ficar completamente coberto por aquelas chamas por um breve momento em troca do anonimato. Mas esta não foi a única parte chocante disso. O momento foi obviamente imaculado. O que foi mais impressionante, porém, foi o fato de que alguém com a força de Leonel conseguiu sobreviver a tal coisa. O velho virou as imagens mais uma vez, observando Leonel reaparecer na plataforma de teletransporte. Mas mais uma vez não havia nada para encontrar ali. A única diferença entre o Leonel de antes e o Leonel de então estava no fato de sua lança não estar mais à vista. No entanto, a sua lança não foi deixada para trás, por isso ficou claro que Leonel a tinha escondido antes da sua manobra. Curiosamente, as roupas de Leonel também estavam em bom estado. E embora usasse o uniforme de Valiant Heart, que deixava seu peito completamente exposto e sem proteção, ele também não parecia ter sido queimado. Interessante. Interessante. Como se tivesse toda a paciência do mundo, o velho senhor voltou ao início de tudo e observou tudo quadro a quadro. Ele não perdeu nenhum detalhe, imprimindo tudo em sua mente. Para nos dar tantas imagens e sem cometer um único erro em nenhum momento. A única informação que esta ausência de informação nos dá é o fato de que ele definitivamente tem uma capacidade sensorial. Nenhuma outra existência poderia ser tão perfeita. No entanto, apesar de ter falta de habilidade em combate, ele ainda tem uma força ofensiva muito forte. De que família ele poderia vir para ter fatores de linhagem tão poderosos? Ou, ele é uma centelha. Se Leonel estivesse aqui, até seu próprio rosto estaria confuso. Uma faísca. Era um termo que ele nunca tinha ouvido antes. No entanto, quando as palavras chegaram a Avok, ele tremeu fora de seu próprio controle. Avok esteve em alfinetes e agulhas desde o início. Ele não foi chamado aqui por este cavalheiro. Em vez disso, ele tomou a iniciativa de se apresentar e fornecer todas as informações que possuía. Como ele não tinha feito nada de errado ou ilegal, não havia problema em ser sincero, e isso poderia até ajudá-lo a traçar um caminho para seu futuro. Então, a razão pela qual ele estava tremendo agora não era porque temia morrer, mas sim porque a presença desse velho era muito sufocante. Parecia que havia passado muito tempo enquanto ele escaneava as imagens de Leonel, mas a verdade é que ele se movia tão rápido e analisava as imagens tão rapidamente que deixava borrões em seu rastro. Apenas a pequena quantidade de força que vazou de suas ações deixou Avok em tal estado. Ainda assim, isso não impediu Avok de captar as palavras do velho cavalheiro. Uma faísca. Foi dito que tão facilmente quanto o passado poderia influenciar o futuro também poderia influenciar o passado. Quando alguém via um talento de imenso potencial, parecia lógico assumir que eles vinham de uma grande formação. Mas essa era uma conclusão que apenas aqueles que ignoram os caminhos do verso dimensional chegariam. A Spark era um gênio sem fundamento ou apoio que tinha um futuro tão brilhante pela frente que eles foram capazes de despertar para fatores de linhagem além da imaginação da maioria. Alguém poderia pensar que uma centelha era rara, e de fato era, mas isso era apenas uma questão de relatividade. Em uma seção poderosa do verso dimensional, era mais provável encontrar um gênio com uma sólida formação do que uma centelha. No entanto, em um segmento mais fraco do verso dimensional como este, se um gênio estivesse exibindo um talento que só deveria aparecer nas dobras da realidade da sexta e sétima dimensão, a conclusão mais lógica era que eles eram uma centelha. Já havíamos previsto que a Terra geraria inúmeras faíscas nos próximos séculos, mas realmente gerar uma tão poderosa tão cedo. Fascinante. O velho senhor organizou mentalmente tudo o que sabia sobre Leonel. Ele tinha uma habilidade sensorial. Ele tinha grande afinidade com luz, fogo e terra. Ele provavelmente tinha uma afinidade espacial oculta ou, pelo menos, um tesouro que poderia teletransportá-lo instantaneamente. E é mais provável que ele seja um Spark. O melhor contra-ataque seria, tudo bem. O velho cavalheiro puxou um estranho dispositivo parcialmente de vidro. Parecia uma pequena esfera de vidro embutida em um corte retangular de metal precioso. A parte interessante é que a esfera de vidro flutuava no espaço, sem estar presa a nada. Manson. A linha ficou em silêncio por um momento antes que o rosto grogue de uma mulher seminua aparecesse na tela. Era difícil dizer se ela estava cansada demais para perceber seu estado ou simplesmente não se importava. O velho cavalheiro, porém, não pareceu se importar nem um pouco enquanto continuava falando sem perder o ritmo. Você tem um novo alvo. Os detalhes dele são: faça o trabalho. Você tem até o final do dia. Eu não quero. Ele é uma faísca. Manson de repente se levantou, seu peito balançando ao longo da parte inferior da esfera de vidro, mas seu rosto estava muito próximo e pessoal para ver muito disso. Não se atreva a dar isso a nenhum outro esquadrão. Estou aceitando. Capítulo 817. Quantas vezes? Leonel estava no topo do pilar, o assobio dos ventos fortes tocando em seu ouvido como uma flauta misteriosa. Ele não parecia ansioso para se mover. Alguém poderia pensar que ele não estava sendo perseguido, pois simplesmente ficou ali parado, respirando fundo, um passo de cada vez. Os próximos passos não poderiam ser dados casualmente. Talvez se esconder neste planeta não fosse difícil para ele, mas deixá-lo seria uma história completamente diferente. Alguém poderia pensar que ele teria uma vida fácil.
Afinal, ele havia enviado seu treinador de Terrain para a Terra, então não poderia fazer o mesmo consigo mesmo? Mesmo que demorasse algum tempo para montar tal formação ou desenhar tal talismã, se ele conseguisse respirar, ele definitivamente teria tempo para pelo menos fazer isso. Certo? Infelizmente as coisas não foram tão simples. Esses ventos e furacões podem ter parecido simples obras da natureza, mas a realidade é que no momento em que alguém entra na quarta dimensão e além, todos os fenômenos recebem um empurrão de força por trás deles. A única diferença estava na quantidade de força que havia. Esta foi uma das razões pelas quais as leis fundamentais da física começaram a mudar a cada passo da evolução que o mundo dava. Foi introduzida uma energia estranha que evoluiu continuamente e cresceu à medida que se tornou mais forte. Como então, as mesmas leis do passado poderiam aplicar-se a ele? Como resultado, Leonel ficou em uma situação difícil. Tentar se teletransportar para fora de um mundo praticamente protegido por flutuações selvagens da força seria pedir para morrer. Havia uma razão pela qual os únicos teletransportes que ocorriam neste mundo estavam dentro do escudo protegido do pilar. Até mesmo chegar a este telhado exigia que a Force Art fosse gravada diretamente na superfície robusta do próprio telhado. A única maneira de Leonel conseguir se teletransportar para longe deste mundo seria se ele pudesse desenhar uma arte da força da sexta dimensão, algo que ele obviamente poderia fazer. Ou se ele tivesse preparado uma âncora em outro mundo semelhante ao teletransporte Force Art neste mesmo telhado. Além disso, ele tinha que ter muito cuidado ao usar o teletransporte até mesmo de curta distância neste mundo. Na verdade, se pudesse evitar, preferiria não arriscar de forma alguma. Leonel fez de tudo para esconder o uso de sua armadura divina de olhares indiscretos usando aquela parede de chamas negras. Ele esperava não ter sido pressionado a ponto de tornar esses esforços inúteis. Então, parece que a única maneira de realmente deixar este planeta é construir uma nave. Os olhos frios de Leonel escureceram, uma leve risada saindo de seus lábios. Ele puxou um talismã e despejou sua força nele. Ele queria dizer a Aina que estava bem. No mínimo, ele ainda estava perto o suficiente para que os ventos não interferissem muito. Ele havia investido muito esforço nesses talismãs, só para garantir. Mas logo Leonel franziu a testa. As paredes dos pilares estão bloqueando isso? Ele realmente não planejava deixar Aina por muito tempo. No máximo, ele levaria apenas uma semana ou duas e depois voltaria para Valiant Heart enquanto ninguém estivesse olhando. Até então, eles poderiam simplesmente viajar juntos novamente. Não havia nada que o impedisse de fazer isso. Mas se as paredes dos pilares fossem mais resistentes do que ele pensava, ele teria que esperar até que Aina deixasse este mundo para outro lugar. Chato. Leonel balançou a cabeça. Fazia sentido que este pilar tivesse uma resistência tão alta contra a força. Afinal, ele foi construído para resistir a esses ventos fortes o ano todo. Mas isso não o impediu de ficar irritado. Sempre pareceu que tudo neste versículo dimensional foi projetado para irritá-lo. Ele simplesmente nunca poderia ter um momento de paz. E os pequenos momentos que ele fez foram todos os momentos que passou com Aina. Esqueça. Preciso descobrir que tipo de minas este lugar tem a ver com o que tenho que trabalhar. Tenho certeza de que há um time de elite que virá atrás de mim em breve. Vamos. Leonel disparou para frente, desaparecendo no vento. Naquele momento, sem o conhecimento de Leonel, um talismã estava na palma da mão de Aina. Só se poderia dizer que o julgamento de Leonel estava turvo. Ele confiou em seu próprio artesanato. Ele sabia no fundo de sua mente que seu nível de artes da força estava muito além do que este pilar poderia atingir. Ele sabia que sua mensagem deveria ter sido transmitida. Ele sabia que no estado atual de Aina, ela provavelmente estaria observando o talismã como um falcão e o veria imediatamente. Ele sabia de tudo isso. No entanto, ele subconscientemente ignorou isso por uma razão muito importante. Porque se ele aceitasse a lógica de tudo isso, ele também teria que aceitar que Aina havia escolhido conscientemente ignorar seu chamado. Aina estava sentada em um canto da arena sozinha, suas expressões escondidas sob a máscara. Mas a vermelhidão do seu olhar não poderia ser. Ela segurou o talismã com as duas mãos, observando-o como um falcão, como Leonel esperava que ela fizesse. Quando se acendeu, ela quase gritou de alegria, suas lágrimas correndo em uma torrente nova e fresca. No entanto, assim que ela estendeu a mão para responder, seu coração congelou. Esse medo. Quantas vezes ela teria que experimentá-lo? Repetidamente desde que ela conhecia Leonel, ele estava constantemente se colocando em risco, fazendo coisas com as quais ela nunca concordaria por coisas que ela nunca poderia aceitar. Quantas vezes seu coração cairia? Quantas vezes ela teria que ser tomada pelo pânico e pela ansiedade de perdê-lo para sempre? Quanto ela poderia aguentar? Seria esta a última vez que ele faria isso? Se ele pudesse prometer que esta seria a última vez, ela responderia agora mesmo. Ela se jogaria em seus braços e nunca mais o soltaria. Mas ela sabia que não era a última vez. Mesmo agora, ela podia ver a determinação em seus olhos. Aquela vontade inabalável que não poderia ser influenciada nem por ela. O talismã caiu das mãos de Aina. Ela começou a chorar. Não foi por pânico ou ansiedade, mas sim porque ela sentiu que algo dentro dela havia quebrado para sempre. Mesmo quando ela se arrependeu e tentou estender a mão para puxá-lo de volta, ele escapou cada vez mais longe. Não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia desfazer isso. Seus soluços soavam cada vez mais altos, seus ombros pareciam ter retornado ao seu antigo corpo pequeno. Capítulo 818 Desalinhado. Aina tentou conter seus gritos, mas não conseguiu. Num momento como este, Leonel já teria se lançado e colocado um sistema de silenciamento por toda parte e até mesmo escondido ela da multidão. Mas ele não estava ao lado dela no momento. Tendo pensado nisso, ela apenas pareceu chorar mais. O Milan, que assumiu a função de proteger Aina como achava que deveria como companheiro de equipe de Leonel, de repente ficou confuso e incomparável.
Como ele deveria lidar com isso? O que diabos estava acontecendo? A Milan agarrou suas costas. Droga, capitão. Você não poderia ter sido mais leve? Os alarmes estridentes do pilar tornavam difícil até mesmo para Milan ouvir a si mesmo, e ainda assim os soluços de Aina pareciam muito claros para ele. Ele não sabia se era porque estava por perto ou se era outra coisa, mas era quase como se as emoções dela estivessem sendo pintadas no ar. A verdade é que Aina perdeu completamente o controle de sua coerção mental. Muito menos Milan, mesmo que não se pudesse ouvi-la, parecia que seus soluços estavam sendo projetados diretamente em suas mentes. E em vez de ficarem mais quietos, eles apenas pareciam crescer em força. Justamente quando Milan realmente não tinha mais ideia do que fazer, Yuri pareceu aparecer do nada, caindo de joelhos diante de Aina. Aina, sentindo que alguém estava diante dela, tentou olhar para cima. Mas tudo que ela viu foi a silhueta borrada de alguém que ela sentiu que reconheceria se não fosse pelas lágrimas. Jovem senhora. Esse Yuri. Aina mal terminou suas palavras antes de mergulhar no peito de Yuri. Suas lágrimas caíram como uma cachoeira, lançando um halo melancólico sobre os arredores. Yuri ficou atordoado. Ela nunca tinha visto Aina assim antes. Na verdade, ela nunca conseguia se lembrar de ter visto Aina chorar. A jovem senhora que ela conhecia era como uma fortaleza imponente, não afetada pelas coisas mundanas ao seu redor. Mesmo na época da Royal Blue Academy, quase tudo era apenas uma fachada. Aina fingia ser do tipo tímida, quieta e reservada para não chamar atenção para si mesma, mas sua verdadeira personalidade não era nada disso. O braço de Yuri envolveu levemente as costas de Aina. Ela podia sentir o tremor pulsante e ouvir a cadência dos gritos feios na palma da mão. Tudo, desde a respiração ofegante de Aina até suas tentativas chorosas de respirar, foi sentido por ela. Ela quase podia sentir Aina desmoronando de dentro para fora. Seu aperto ao redor dela só ficou mais forte, suas emoções cada vez menos sob seu controle. Eu não posso fazer isso, Yuri. Ele vai me odiar. As últimas palavras foram como um relógio caindo no chão. O barulho de vidros quebrados. A destruição de engrenagens perfeitamente trabalhadas. A ruína de um delicado mecanismo esculpido com cuidado e carinho. A expressão de Yuri vacilou. Isso era sobre Leonel? Mas por que parecia que Leonel não tinha feito nada de errado? Mas se ele não tivesse feito nada de errado, então por que sua senhora estava chorando? Ele vai me odiar. Yuri esfregou as costas de Aina, tentando consolá-la. Ela veio com boas notícias, pronta para contar a Aina que havia entrado em contato com o pai novamente pela primeira vez em muito tempo. Mas ela não esperava que as coisas acabassem assim. Yuri não sabia o que fazer. Naquele momento, sua expressão mudou repentinamente. Sua aura se incendiou e uma força que muitos achavam que ela não tinha estava prestes a atacar. Justamente quando estava prestes a revelar algo que provavelmente não deveria, ela se acalmou, percebendo que a energia não tinha intenção maliciosa. Colidiu com Aina, nocauteando-a completamente. Naquele momento, os sons estridentes dos alarmes pareceram ficar ainda mais altos, mas a realidade é que eles finalmente estavam percebendo isso como deveriam. Yuri olhou para Red Utin à distância, seu olhar inexpressivo. Mas nenhum deles disse ou trocou nada além de um olhar. Isso será um problema? Um dos anciãos misteriosos falou. Os quatro, junto com Red Utin, lançaram um olhar para Aina. Normalmente, eles não se importariam com o relacionamento entre seus alunos. Eles não tinham a prática de casamentos arranjados, então pouco se importavam com tudo isso. No entanto, Aina e Leonel eram obviamente um caso especial. Havia claramente algo errado aqui. Sabiam que Leonel era da família Morales. O poder que ele exercia ou poderia exercer no futuro foi suficiente para esmagá-los várias vezes. Para começar, eles já estavam em tal situação que não precisavam de outro inimigo. Originalmente, o objetivo principal era usar Aina para manter Leonel ao seu lado. Com o passar do tempo, porém, eles perceberam que Aina era um talento brilhante e muito provável que fosse uma centelha. Depois que aprenderam isso, seus objetivos mudaram ligeiramente e começaram a valorizá-los igualmente. Não porque Aina iria definitivamente subir ao nível de Leonel, mas porque ela era a melhor opção. Às vezes, ter um gênio grande demais era mais um prejuízo do que um bem para uma organização tão fraca quanto a sua. Claro, eles não entendiam muito bem os limites do talento de Aina. Mesmo agora, ela estava mantendo sua maldição dentro de si para forçar e treinar até seus limites absolutos. Ela não se importava em se exibir para as pessoas. Seu principal objetivo era a vingança de sua mãe. A questão era, porém, que se houvesse algo que separasse Aina e Leonel, isso poderia se tornar algo extremamente problemático, especialmente se ainda houvesse animosidade. Pela sua compreensão do jovem mestre, categoria em que pareciam colocar Leonel, eles poderiam perseguir uma garota para conquistar seu coração. Mas, no momento em que eles falharam, se Leonel voltasse sua raiva para Valiant Heart Mountain, o que eles fariam? Chefe Utin permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar. Onde quer que o jovem Leonel Morales tenha entrado nestes últimos 2 anos, ele conseguiu amadurecer a tal ponto que deixou para trás o seu passado. A pequena Aina, porém, não deu um único passo em frente. Seus vencimentos estão desalinhados. Seus valores estão desalinhados. Isso estava prestes a acontecer. Tudo o que podemos fazer é nos preparar para o pior e torcer pelo melhor. Capítulo 819, Manson. Leonel saltou de pilar em pilar, sua velocidade fundindo seu corpo com o vento. Ele parecia completamente indiferente a tudo isso, seus sentidos espalhados por uma grande região. Ele avistou cada uma das artes da força monitorando, mas lidar com ela seria problemático. Ele teve a ideia de ir até a sala de controle do assentamento da Guilda Via Láctea para lidar com todos eles de uma vez, mas sabia que essa ideia nunca daria frutos, então não perdeu tempo com isso. Ele não apenas não sabia onde ficava a sala de controle, mas também tinha a sensação de que em breve haveria alguém poderoso monitorando a situação ali. Quando ele o encontrasse, tal pessoa teria sido suficiente
suficiente para encurralá-lo. Ele desejou poder ter mapeado todo o edifício em sua mente, mas havia muitas estruturas defensivas e bloqueios em seu caminho. Então ele simplesmente teve que lidar com o fato de que suas ações estavam sendo observadas. Terei que pensar em criar uma nova habilidade em torno disso. Provavelmente exigirá um método único de utilização do Dreamforce. Ser capaz de mapear um edifício inteiro com um único toque pode ser útil no futuro. Leonel chegou ao primeiro local muito rapidamente. O último pilar oscilava diante de uma entrada de caverna escavada na face alta de uma montanha. Era praticamente impossível chegar a este lugar, a menos que se seguisse o caminho fornecido pelos pilares oscilantes. Refração da luz, ponto. A silhueta de Leonel desapareceu. Nestes anos, suas habilidades em lançar magia artes atingiram um nível completamente diferente. A única razão pela qual ele não lançou a refração de luz, atualizada até agora, foi porque isso não teria importância. Qualquer um com um olhar aguçado seria capaz de perceber as mudanças sutis de movimento que os pilares em que ele pisava teriam, resultando em sua exposição de qualquer maneira. Mas agora que estava entrando na cordilheira, a situação era diferente e seria mais fácil para ele se esconder. Leonel não foi ingênuo para acreditar que teria a sorte de tropeçar numa mina vazia. Um estabelecimento funcional como este, especialmente num planeta onde eles se fixam pelos seus recursos, definitivamente não permitiria que houvesse um tempo em que as suas minas não estivessem a ser exploradas. Se algum dia houvesse um mundo em que eu estivesse preso e precisasse sair, eu definitivamente escolheria este. Este mundo desastre é definitivamente um grande número de minérios elementais do vento, sem dúvida. Além disso, também deve ter um grande número de minérios muito duráveis. Leonel virou a palma da mão, entrando na mina enquanto tirava o dicionário. Embora ele pudesse usar sua visão interna para procurar minérios, por que ele desperdiçaria sua resistência assim? Ele tinha que conservar o máximo de energia possível o tempo todo. Além disso, o dicionário era excelente nessas coisas. As paredes da mina mostravam claramente a frequência de seu uso. Em vez de estar numa escuridão perpétua, estava ladeado por aquilo que Leonel só poderia descrever como tochas exóticas. Eles pareciam conter chamas tremeluzentes, mas quando se olhava de perto, descobria-se que era uma coleção de artes da força em miniatura dançando como vagalumes. Foi uma invenção única que Leonel nunca tinha visto antes. Mas ainda assim, ele só precisou dar uma olhada para formular seu projeto em sua mente. Interessante. Leonel afastou-se das tochas exóticas e continuou a caminhar pelos túneis bem feitos. Ele teve cuidado para não deslocar pequenas pedras a seus pés nem deixar pegadas. Para esse fim, ele sacou sua lança pesada, usando seu domínio para diminuir seu próprio peso ao extremo. Examine os arredores. Que minérios posso encontrar nesta cordilheira? Ping! Leonel ouviu atentamente, impedindo que os sons chegassem aos outros. Porém, a lista era muito mais longa do que ele esperava, fazendo com que ele cortasse o dicionário. Quais minérios são facilmente acessíveis? Ping! Esta lista era muito mais administrável, embora ainda bastante longa. Se eu quiser fazer um navio de fuga, a funcionalidade não deve ser o único requisito. Na verdade, deveria ser apenas o requisito mínimo. Teletransportar-se no espaço era quase impossível. Seria necessário primeiro chegar a outro planeta antes que pudessem pensar em fazer isso. A razão para isso é porque o espaço não tinha força. A força nasceu de planetas, luas e estrelas, e ocasionalmente também estaria presente em outros corpos celestes. Se alguém quisesse se teletransportar na ausência da força espacial, a única maneira seria praticar uma técnica de força que lhe permitisse armazenar força espacial. Se você tivesse uma habilidade natural relacionada à força espacial, ou se você tivesse um armazenamento incrivelmente raro de cristais de força espacial. Além disso, mesmo que você tivesse essas coisas, devido à ausência de outras forças no espaço, detectar e rastrear as flutuações da força espacial também se tornou muito mais fácil. Isso significava que o paradeiro de alguém poderia ser localizado e seguido em um instante. Obviamente, Leonel não teve acesso a nenhuma destas coisas. Então, sua única opção era ir do planeta Vinceiro até o próximo planeta mais próximo, onde ele poderia se teletransportar, esperando, é claro, que este planeta não fosse outro mundo desastre. Isso significava que Leonel precisava de uma nave forte o suficiente para sobreviver e sair da atmosfera do planeta Vinceiro. E ele também precisaria de um navio rápido e ágil o suficiente para escapar de qualquer perseguição que pudesse sofrer como resultado. Ele era um louco por pensar que poderia fazer isso quando nunca tinha feito isso antes? Sim. Ele se importava? Não. Leonel sorriu para si mesmo. Isso seria divertido. Segure-se, Aina. Eu volto em breve. Naquele momento, uma mulher segurando uma garrafa de bebida alcoólica saiu cambaleando de uma formação de teletransporte, com os olhos turvos e a língua lambendo os lábios e os dentes como se ela tivesse o vício de fazer isso. Ela usava uma peça justa que se estendia dos tornozelos até os ombros e descia pelos pulsos. Mas tinha uma linha em V profunda no meio que quase expunha o umbigo. Seu peito não era muito peitudo, então ela poderia usar essas roupas sem muita preocupação. Mas eles ainda eram peitudos o suficiente para delinear dois montes redondos dos quais poucos conseguiam tirar os olhos. Ela tomou um gole de sua bebida e cambaleou para frente, apenas para ser pega pelo braço por alguém que se teletransportou atrás dela. Logo formou-se uma formação de 4 pessoas, mas a senhora parecia apaixonada demais pela bebida para falar com qualquer um deles. Não deveríamos ir direto ao assunto, Manson? Com o que o velho nos encarregou. Capítulo 820 Codinomes Cálice. Manson se firmou. Apesar de ela estar descalça pelo jeito que ela cambaleava, alguém poderia pensar que ela estava usando saltos mais altos. Só se podia imaginar o quão forte deveria ser a bebida que ela estava bebendo para colocar uma especialista da 5ª dimensão como ela em tal estado. Os 3 homens que seguiram atrás de Manson se entreolharam e balançaram a cabeça. Claramente, Manson foi chamado durante seu tempo de lazer. Mas quando foi que não foi seu tempo de lazer?
Sua equipe especial estava basicamente de plantão a qualquer hora do dia e era um trunfo da guilda Via Láctea. Adriano, um homem baixo que mal chegava aos ombros de Menso. Como se seus genes não lhe dessem um conjunto terrível de cartas, ele também estava ficando careca e não conseguia comprar uma peruca que não combinasse com ele a cada momento. Seu codinome era Shadowhat. Um homem de aparência comum com 2 pistolas amarradas à cintura. Alguém poderia pensar que ele tinha saído de um filme de cowboys dos anos 80. Tudo, desde as botas até o chapéu, se encaixava perfeitamente, até mesmo suas armas gêmeas tinham um toque retro enquanto estavam nos coldres. Seu codinome era Double Shot. Filho. Ele era o mais alto de todos, superando Manson, que ficou em segundo lugar. Ele tinha bolsas profundas sob os olhos que faziam parecer que ele não os havia fechado para dormir um pouco durante toda a sua vida. A descoloração foi tão chocante que parecia até que ele havia sofrido 2 golpes no rosto. Seu codinome era Panda. E então havia Manson, o bêbado cambaleante. Não ficaria surpreso se o codinome dela fosse algo como Drunken Fish. Mas em uma façanha de falta de originalidade, Manson escolheu o codinome Drunken Fish para si mesma, não que ela alguma vez tenha se importado em usá-lo. Todos pareciam saber seu nome verdadeiro, apesar do código supostamente existir para protegê-la. Naquele momento, porém, a garrafa de álcool em sua mão de repente caiu no chão. O vidro quebrou e o líquido dourado acastanhado voou em todas as direções, criando uma poça de bebida e cacos. No entanto, como se ela não estivesse preocupada com sua segurança, Manson de repente caiu no chão, as palmas das mãos batendo no vidro quebrado. Ela deslizou para a frente de 4, seus pés descalços eventualmente escorregando na bagunça. Os 3 homens não pareciam muito surpresos com o que estava acontecendo. O fato de Manson estar praticamente farejando como um cachorro agora não os perturbava nem um pouco. Em vez disso, inclinaram-se para trás e apreciaram a vista do seu rabo espetado no ar, aproveitando o bom do momento e não pensando muito. Você acha que ficou maior? Shadowhat perguntou, puxando a peruca por hábito. Dizem que o álcool engorda. Manson está sempre engordando nos lugares certos. Double Shot respondeu afirmativamente. Exceto o peito dela, Shadowhat apontou. Você com certeza tem muito a dizer sobre um careca. O valor de um homem está além de sua aparência. Rato das Sombras estalou. Claro, claro. Eu acreditarei em você quando você finalmente transar sem ter que pagar por isso. A apreciação mútua logo se tornou briga. Embora Panda estivesse entre eles, sentindo suas vozes altas sacudirem seus tímpanos e até mesmo a saliva escorrendo por suas bochechas, ele não se moveu um centímetro nem disse uma única palavra. Ele estava cansado demais e não podia ser incomodado. Enquanto eles discutiam, ele apenas apreciava a bela vista, sua mente pensando em pensamentos que ninguém jamais conheceria. Quase lá, quase lá, quase lá. Manson de repente parou abruptamente. Seu nariz, que estava no ar, inclinou-se para baixo com uma velocidade repentina. Ela ficou de 4 perto de uma trincheira em chamas deixada pela batalha entre Leonel e os mineiros. Na verdade, se alguém reproduzisse o vídeo e o sobrepusesse com a localização atual de Manson, era o local exato que Leonel usou sua armadura divina para se teletransportar e desaparecer. O Panda, no entanto, não estava nem um pouco focado nisso. Sua mente parecia estar captando diversas imagens mentais e armazenando-as em seu banco de memória. Nesse movimento abrupto, um sutil flash rosa foi revelado. Claramente, esses 2 bastardos discutindo estavam perdendo o verdadeiro show. Legal, legal. Um par de mamilos macios. Isso é realmente raro. Geralmente eles estão difíceis quando ela entra em estado de batalha. Este é definitivamente um para o banco de memória. Nunca se pensaria que o maior pervertido de todos fosse o homem que não disse uma única palavra do início ao fim. Manson levantou-se de um salto. As palmas das mãos, que deveriam ter sido cortadas e machucadas pelos cacos de vidro, pareciam completamente boas. E seus movimentos, que deveriam ser lentos e descoordenados, de repente se tornaram um pouco suaves demais. O mau funcionamento do guarda-roupa parecia se resolver sozinho. Mas mesmo que não tivesse acontecido, ela provavelmente teria sido indiferente. Vamos, ela falou, voltando para a formação de teletransporte. Os 3 homens seguiram atrás dela, Double Shot e Shadowhat ainda latindo um para o outro enquanto os olhos preguiçosos de Panda permaneciam focados em seu traseiro balançante. De volta à arena, um confronto inesperado estava acontecendo. Ninguém se mudou ou tentou sair desde que estas coisas aconteceram, por medo de que isso fosse visto como um sinal de culpa ou envolvimento nestes assuntos. Como resultado, muitos permaneceram num estado de limbo, embora muitos na multidão começassem a ficar inquietos. Por razões óbvias, as coisas não estavam mais sendo transmitidas. A guilda Via Láctea não tinha intenção de mostrar o quão difícil era para eles capturarem Leonel. E até mesmo os alarmes estridentes finalmente pararam, deixando todos em um estado de desconhecimento. Porém, naquele momento, enquanto todos tentavam permanecer inocentes, ocorria um conflito cujos culpados eram inesperados. De um lado estavam os companheiros de Leonel. Do outro estavam Yuri e Aina. Capítulo 821. O que isso significa? O que isso quer dizer? Joel era o núcleo do grupo, ele sabia que era necessário. Se ele deixasse alguém liderar a conversa, definitivamente haveria algumas palavras trocadas que não poderiam ser retiradas. Era seu dever pelo menos tentar manter as coisas o mais amigáveis possível, mas até ele estava à beira de perder a paciência. Todos estavam preocupados com Leonel. Esse estado de ignorância em que todos se encontravam apenas piorou as coisas 1 milhão de vezes, especialmente porque todos foram forçados a ficar aqui sem a capacidade de interferir. Pode-se dizer que seus nervos estavam à flor da pele, seus temperamentos eram curtos e seus fusíveis eram ainda mais curtos. Era um barril de pólvora difícil de controlar, até mesmo para Joel. Ele mal conseguia manter o tom de agressão em sua voz, seu tom uniforme e calmo.
Naquele momento, ele desejou poder se desvencilhar tão facilmente quanto Leonel. Naquele momento, Yuri estava com várias coisas nas mãos. Um deles era o cubo segmentado que Leonel quase sempre deixava com Aina atualmente. Era um de seus tesouros mais importantes e a coisa mais próxima de casa que ele tinha. Suas razões, então, para deixá-lo com Aina tantas vezes eram claras. Ele queria que ela soubesse que ele sempre retornaria, que ela estava onde seu coração estava e somente com ela ele poderia realmente relaxar e descontrair. O segundo era um talismã colocado em cima dele. De vez em quando, o talismã acendia-se como se alguém estivesse tentando usá-lo. Mas Joel sabia o suficiente sobre o verso dimensional agora para saber que qualquer um que não fosse Aina que tentasse usar isso desencadearia algo que ele não tinha certeza, se estava pronto para lidar ainda. Joel tinha certeza de que este era um mecanismo que Leonel havia deixado para proteger Aina. Se alguém além dela o usasse, começaria a registrar e transmitir a situação. Ele sabia que se Leonel soubesse o que estava acontecendo agora, independentemente do perigo, ele abriria caminho de volta. Mas isso só acabaria prejudicando a si mesmo. Aina ficou um passo atrás de Yuri, seus olhos dourados refletindo a luz pulsante do talismã. Cada vez que isso acontecia, seu olhar parecia ficar cada vez mais morto, a palidez de sua pele chegando ao ponto doentio. Ela quase podia ver Leonel do outro lado. Ele deveria estar focado em sua fuga, mas 1 ou 2 vezes por minuto ele despejava sua força em seu próprio talismã, verificando se Aina havia saído das restrições do pilar. A terceira coisa era o colar que Aina sempre usava. Leonel fez isso para seu aniversário de 19 anos. Desde aquele momento, ela nunca mais o tirou. O colar era mais do que apenas um lindo presente. Aquele dia que Leonel deu a ela foi o dia em que ela finalmente se abriu sobre os sentimentos que sentia por ele. Ela quase forçou Leonel com medo de que, se não o fizesse, o perderia para sempre. Leonel havia desaparecido há meses naquela época, trabalhando nos ofícios que os ajudaram a vencer a guerra contra o Terrain. Aina ainda conseguia se lembrar de todos os sentimentos de horror, dor e ansiedade que experimentara naqueles meses. Mas aquele colar era como uma promessa de que ele sempre a protegeria. A última coisa foi sua máscara. Por mais sentimentais que fossem as outras coisas, Aina achou que esta era a segunda mais difícil de se separar. Cada item era como um pedaço de sua alma que ela estava doando, mas este parecia diferente por algum motivo. Uma máscara deveria ter sido usada por vergonha ou quando alguém queria se esconder. Se qualquer outro homem tivesse dado tal coisa a ela, Aina poderia ter atribuído sentimentos de autoaversão e ódio. E no entanto, quando Leonel o deu a ela pôde sentir o cuidado depositado nele. Ele não deu a ela porque tinha vergonha da cara dela. Ele não deu a ela porque queria ajudá-la a se esconder também. Ele só deu a ela para ajudá-la a viver em paz. Todos os dias de sua existência foram uma tortura constante. A dor, a coceira, o lembrete constante de que seu rosto estava para sempre marcado pelas pessoas que ela mais odiava no mundo, que sua mãe provavelmente já havia passado por algo muito pior do que isso. Até que ela recebeu esta máscara. Era como se ela tivesse entrado em um mundo novo, um mundo que nem sempre precisava ser cheio de agonia e lembranças das piores lembranças de sua vida. Em vez disso, sempre que ela acordava e não sentia o desconforto ao qual estava acostumada, ela sentia o cuidado e o carinho do homem que derramou seu coração e alma para fazer isso por ela. Os olhos de Aina ficaram vermelhos, mas não caíram mais lágrimas. Mesmo em seu estado inconsciente anterior, ela inundou suas bochechas com mais do que seu corpo poderia suportar. No momento, mesmo que quisesse chorar mais, ela não conseguia forçar mais nada. Então ela ficou ali, seus lábios pressionados em uma linha de silêncio, sua pele empalidecendo a cada momento que passava, seus olhos perdendo o brilho dourado que antes tinham. O que isso quer dizer? Eu já disse isso, Yuri falou calmamente. Por favor, passe essas coisas para Leonel. Temos que sair agora. O que é que, suposto, para significar? Joel enfatizou suas palavras uma de cada vez, o tom de sua voz era cada vez mais difícil de esconder, quase como uma lâmina cada vez mais afiada. Pode significar o que você quiser. Aina não conhece o pai há mais de uma década e pretendo levá-la até ele. Isso é o máximo que vou te contar. Agora você vai levar essas coisas ou não? Capítulo 822, Palavras duras. Joel sentiu que poderia explodir, e ele não era o único. Às suas costas, as imponentes muralhas que eram Rai e Milan eram como touros furiosos querendo ir embora. Até mesmo o novato Drake, que geralmente era o mais quieto e reservado deles, estava encarando Yuri com raiva. Se não fosse por terem sido criados na Terra e por serem particularmente interessados nas diferenças entre homens e mulheres, algo que era muito menos prevalente no verso dimensional, pelo menos em termos de força, eles definitivamente já teriam atacado. Era seguro dizer que se Yuri fosse homem, até Joel já teria dado o primeiro soco. Uma coisa era Yuri falar tão rudemente com eles, mas era algo totalmente diferente para Aina nem mesmo tentar falar. Mesmo que não fosse o caso, parecia que ela os estava desprezando. Embora outros pudessem estar inclinados a pegar leve com ela por causa de sua beleza, os companheiros de Leonel sentiam exatamente o oposto. Eles nunca consideraram Aina uma parceira em potencial para eles. Aos olhos deles, ela só poderia estar com Leonel e mais ninguém. Por mais que se importassem, ela poderia ser uma deusa e ainda assim seria a mesma. Na verdade, sua beleza fez com que olhassem para ela com uma luz ainda mais dura. Por outro lado, não era que Yuri quisesse ser dura, mas se não fosse, como mudaria os holofotes de Aina para si mesma? Com o quão frágil Aina estava agora, ela poderia lidar com o escrutínio desses homens. Nenhum deles era Leonel, mas eram as coisas mais próximas de irmãos que Leonel teve nesta vida. Parecia que ela estava enfrentando o escárnio de sua família. O fato de ela poder ficar aqui agora foi a demonstração mais forte que ela conseguiu reunir. Qualquer outra coisa era demais. Então, Joel fez uma longa pausa.
Meu capitão está lá fora, arriscando a vida por nossa causa. Mas o seu destino é tão importante para você que nem é possível esperar que ele esteja seguro? Será mesmo que isso é tão importante? Ou será que você não suporta olhar nos olhos dele? Os ombros de Aina tremeram, algo que muitos poderiam ter perdido devido à sua sutileza, mas Yuri definitivamente não faria isso. Nesse ponto, ela estalou. Cuidado com o que você diz. Yuri quase rosnou. Ou eu vou assistir para você. Você acha que tenho medo de você? Os olhos de Joel se estreitaram, seu corpo quase emitindo uma névoa fumegante. Seu sangue acelerou a um nível tão alto de rotações que sua pele escura começou a esquentar. Ele estava realmente perto de explodir, mas não foi o primeiro a fazê-lo. Foda-se. Juro por Deus que se você me impedir de falar eu vou brigar com você também, Joel. Com quem você pensa que está falando, vagabundo? Se eu comesse você, você não caberia nem entre os espaços dos meus dentes. Rai estava furioso, sua grande barriga roncando enquanto ele tentava passar por Joel. Se não fosse por este último segurar, ele realmente já teria golpeado. Pare de me segurar, caramba. Ela realmente acha que pode dizer o que quiser sem levar um soco na boca. Depois, há aquele atrás dela que de repente está tão tímido quanto um rato agora. O que? Você é nobre demais para falar conosco? Rai ainda era subconscientemente cuidadoso com suas palavras quando falava de Aina. Ele ainda sentia que havia alguma linha que não deveria ultrapassar. Mesmo para um homem que normalmente sempre falava o que pensava sem qualquer indício de filtro. Ele tinha muito respeito por Leonel para liberar completamente todas as coisas que queria, mas ele já estava farto até aqui. Joel não largou Rai, mas também não o impediu de falar. Porra, merda. Eu sempre disse que o capitão perdia tempo com ela. Ela nem tem a cortesia de fazer isso cara a cara. Como para acrescentar insulto à injúria, alheio ao que estava acontecendo, o talismã brilhou com uma luz brilhante mais uma vez, enviando Rai a uma espiral de fúria ainda pior. Mesmo antes de saberem das cicatrizes de Aina, a equipe sempre achou ridículo que Leonel estivesse tão focado em uma garota que até o provocavam sem parar por isso. Depois que descobriram suas cicatrizes e que o rosto que conheceram era apenas um encobrimento dos cosméticos de alta tecnologia do século 25, eles sentiram que valia ainda menos a pena. Afinal, eles eram apenas adolescentes na época. Tudo o que conseguiam pensar eram as regiões inferiores. Eles não entendiam por que um quarterback famoso desperdiçaria tanto esforço com Aina quando havia garotas muito melhores que ele poderia ter. Claro, eles nunca disseram essas coisas em voz alta, guardando isso para si. Eles respeitavam Leonel demais, embora pudessem zombar de alguém de sua irmandade por transar com um patinho feio. Estava claro que Leonel via Aina como mais do que apenas uma transa de uma noite. Mas agora, toda aquela emoção reprimida, todas aquelas vezes em que eles morderam a língua, surgiram borbulhando em justa indignação. Eles estavam muito mais zangados com Leonel do que jamais ficariam com eles mesmos. Porra, cada vez que penso em quantas vadias o Cap poderia ter derrubado até agora, fico chateado. Ele poderia ter uma vaga preenchida para todos os dias da semana, mas está perdendo tempo com isso? Ele passou anos perseguindo você. E tudo bem, você não deve reciprocidade a ele só porque ele gostou de você, mas você fez isso mesmo assim. E agora você ficou linda e não pode mais se incomodar com o Cap. Bem, foda-se você também. A reação inicial de Joel foi que as últimas palavras de Rai foram demais. Na verdade, o que antes era um tremor sutil por parte de Aina tornou-se óbvio até para eles. Mas não havia simpatia em seus olhos, nem Joel fez Rai se desculpar pelo que disse. Porém, para Yuri, ao ouvir essas palavras, ela viu vermelho. O braço dela levantou com toda a intenção de explodir a cabeça de Rai. Capítulo 823. Não para mim. Não lute. Essas palavras não vieram de Aina. Ela estava muito atordoada com as palavras duras de Rai para sequer registrar o que Yuri estava prestes a fazer. Se não fosse por essa pessoa chamando, eles definitivamente teriam cruzado uma linha sem volta. Yuri poderia estar apenas tentando proteger Aina, mas matar um dos irmãos de Leonel seria tão bom quanto assinar uma sentença de morte. Não havia como Leonel perdoar algo assim, e era impossível dizer se Aina algum dia seria capaz de perdoar Leonel por matar Yuri. Felizmente, naquele momento, uma figura encapuzada passou entre os dois grupos, sua velocidade além das expectativas. Quando ela tirou a capa, todos a reconheceram imediatamente. Essa garota, Savai, sempre foi a terceira no grupo de Yuri e Aina. Embora Yuri soubesse que ela estava aqui entre os 9 gênios semeados, Savai manteve distância de Aina e Yuri desde a morte de Conrad. Naquela época, quando Aina fez algo que ninguém esperava que ela fizesse, provavelmente foi Savai quem ficou mais abalado com Leonel por causa dessa experiência. Claro, aquele momento foi apenas mais uma das razões pelas quais os companheiros de Leonel sentiram que Aina não era boa o suficiente para ele. Eles conheciam bem o capitão e sabiam que a imagem que ele construíra de Aina até aquele momento desmoronou em um único instante. Por mais devastado que Leonel estivesse naquele dia, Savai também estava, embora por razões um tanto semelhantes, mas principalmente diferentes. Savai sempre foi o amigo abrasivo. Quando Leonel insistia em sempre convidar Aina para sair, era ela quem tentava estabelecer um limite entre eles. Mas as coisas nem sempre foram assim. Savai pode parecer ter uma personalidade impetuosa e combativa, mas isso foi apenas porque ela queria proteger Aina. Ela não teve muitos amigos em sua juventude. Assim como Leonel e Aina, ela só conseguiu entrar na Royal Blue Academy porque descobriu que tinha uma profissão 5 estrelas. Com a pobreza de sua família, fazer amigos em uma escola cheia de crianças nobres parecia impossível. Até que ela conheceu Aina. Aina sempre teve um sorriso tímido e reservado, mas tratava a todos da mesma forma.
Savai já havia esquecido os detalhes há muito tempo, mas por algum milagre conseguiu fazer sua primeira amiga. Savai sempre protegeu essa amizade, e isso eventualmente se traduziu em sempre querer proteger Aina. Mas a imagem que ela tinha da garota que sempre admirou e respeitou desmoronou naquele dia. O resultado foi que ela manteve distância, sem saber como enfrentar suas emoções. Ela se fechou, do mesmo jeito que sempre fez antes de conhecer Aina e Yuri. Nos últimos anos, ela lidou com muita coisa sozinha. A morte de seus pais. A dificuldade de uma jovem viver sozinha num mundo tão cruel. Ela até sobreviveu a uma guerra e conseguiu chegar até aqui. Tendo feito tudo isso sozinha, ela tinha mais do que apenas um pouco do que se orgulhar. Na verdade, ela não planejou interferir nesta situação. Ela não tinha todas as informações, não tinha ideia de quem estava certo ou errado, ou mesmo se havia uma linha tão clara entre os dois. Mas à medida que a discussão se tornou mais acalorada, tornou-se muito difícil para ela ignorar. A gota d'água foi quando ela viu Aina à beira do colapso. Por um momento, ela se lembrou da mesma garota tímida que estendeu a mão para ajudar uma mulher mais jovem, sem um único amigo. Naquele momento, ela sentiu que talvez a Aina que ela conhecia não fosse tão atuante quanto ela pensava. Não lute. Savai repetiu. Quaisquer que sejam os desentendimentos que você tenha, mesmo que não possam ser resolvidos com palavras, apenas dê um tempo para respirar. Não diga ou faça algo do qual você se arrependerá pelo resto da vida. A mão de Yuri tremeu no ar antes que ela fechasse em punho. Ela segurou todas as coisas de Leonel com uma única mão antes de empurrá-las para Savai. Você pode, por favor, dar isso a eles? Eles não vão aceitar isso. Savai abriu a boca para responder, ainda se sentindo um pouco desconfortável. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, foi Aina quem finalmente deu um passo à frente, com um andar um tanto descoordenado e trêmulo. Ela pegou as coisas na mão de Yuri, não permitindo que este as detivesse enquanto ela as pegava e passava por Savai. Seus braços tremiam e sua cabeça baixava enquanto ela estendia os itens na direção de Joel. Em sua mente, Joel tinha toda a intenção de recusar, mas seus braços quase se moviam por conta própria. Embora a raiva dentro dele ainda estivesse borbulhando, de alguma forma parecia sufocada. Incapaz de controlar sua coerção mental, os sentimentos de Aina estavam praticamente estampados em sua manga. Por um momento, Joel, Rai, Milan e Drake sentiram que esses sentimentos eram deles. Joel pegou os itens, apertando-os com força demais. Mas, considerando a qualidade deles, dificilmente foram afetados. Sinto muito, Aina disse suavemente. O tremor em sua voz quase fez Joel sentir alguma simpatia. Mas ele conseguiu mantê-lo baixo. Ele havia lidado com seu quinhão de mulheres em sua vida. Eles sempre foram bons em ligar o sistema hidráulico quando lhes convinha, antes de sair e fazer qualquer coisa dolorosa pela qual desejassem perdão. Mesmo que eles estivessem errados, de alguma forma eles fariam você se sentir mal por isso. Joel não tinha intenção de permitir que tal coisa deslizasse tão facilmente. Ele não sabia se essas eram as emoções reais de Aina ou não, ou se eram apenas uma fachada. Mas isso não importava para ele. O talismã acendeu novamente, preenchendo o silêncio que pairava no ar com o suave zumbido da energia. Joel olhou para ele, sua raiva ameaçando voltar a borbulhar. Estas não são palavras que você deveria estar dizendo para mim. Ele respondeu friamente. Joel se virou e levou os meninos embora. Leonel correu pelos caminhos da caverna, aproveitando os pontos cegos do sistema de monitoramento para reunir rapidamente os materiais de que precisava. Seu navio só precisava acomodar uma pessoa, então ele não precisava de muito. Mesmo que tivesse que puxar os joelhos até o peito, ele o faria. Ele não tinha ideia do confronto entre Aina e seus companheiros de equipe, nem sabia que um grupo de 4 pessoas estava se aproximando de sua localização, liderado por uma mulher que parecia ter nariz de cão de caça. Capítulo 824 3 horas, 1. Leonel correu túnel após túnel. Ele já havia perdido a conta do número de mineiros que encontrou. Na verdade, ele teve que desistir de alguns depósitos valiosos exatamente por esse motivo, percebendo que não valia a pena correr o risco. Não deveria ter sido muito difícil acumular a quantidade de material de que precisava, principalmente porque se tratava de um navio destinado apenas a ele mesmo, mas a tarefa acabou sendo mais difícil do que ele imaginava. Parecia que ele teria que comprar um navio no futuro que pudesse modificar de acordo com seus padrões, ou simplesmente teria que construir um completamente do zero com mais tempo disponível. Enquanto Leonel ia de local em local, sendo forçado a abandonar o que parecia ser metade deles devido ao excesso de atividade, ele questionava o dicionário sobre o perigo do espaço. Assim que sua cabeça esfriou com a adrenalina, ele percebeu quão maluca era sua ideia. Saltar para o espaço só porque sentiu que era o movimento de um maníaco. Quem sabia que tipo de perigos existiam lá fora? Infelizmente, essa adrenalina não veio da fuga como se poderia pensar. Em vez disso, foi devido ao sentimento arrepiante no fundo de sua mente que só parecia piorar cada vez que ele enviava uma corrente de força para seu talismã. Leonel balançou a cabeça, esquivando-se de uma esquina e encostando-se na parede. 2 mineiros passaram por ele com passos leves, nenhum deles percebendo que estavam a menos de meio braço de um criminoso que toda a sua organização estava vasculhando no planeta Vinceiro. Leonel tinha uma vantagem agora. Embora ele tenha sido forçado a revelar algumas de suas habilidades como Force Crafter para ativar as formações de teletransporte desativadas, não havia como eles adivinharem que ele teria a habilidade para construir sua própria nave. A questão permaneceu então. O que eles achavam que ele estava fazendo? Eles acreditavam que ele estava esperando para morrer? Era mais provável que eles acreditassem que ele estava esperando para ser resgatado. Nesse caso, que curso de ação eles tomariam?
Obviamente, qualquer um confiante em salvá-lo seria um verdadeiro rival da Guilda Via Láctea. Isso significa que a guilda definitivamente direcionaria a maior parte de seus recursos para a preparação para esse inimigo. O que isso significa? Isso significava que Leonel poderia concluir com segurança que pelo menos dentro de 1 ou 2 dias, no máximo um punhado de elites iria atrás dele quando a guilda entrasse em estado de guerra. Leonel só foi ajudado pelo fato de suas ações parecerem uma declaração de guerra. A guilda Via Láctea provavelmente pensou que algum grande poder os estava atacando, primeiro manchando seu prestígio. O que seria maior mancha do que Leonel escapar ileso? Claro! Como é que Leonel ainda não tinha pensado em tudo isto? Leonel passou por outro grupo e dobrou outra esquina. Seu braço de repente disparou para frente, suas ações parecendo que ele queria abrir um buraco na rocha. E no entanto não houve sequer um único som ou ondulação quando o braço de Leonel deslizou para dentro. Gotas de suor escorriam da testa de Leonel, enquanto o pequeno Tolle se mexia em seu braço, deslizando por uma fenda estreita e aparecendo nas pontas dos dedos que ele havia perfurado na parede. Com movimentos hábeis, o pequeno Tolle devorou uma grande cavidade ao redor do minério que Leonel almejava antes que o minério desaparecesse em seu anel espacial. Leonel puxou o braço junto com o pequeno Tolle e saiu correndo. A parede pela qual seu braço acabará de passar parecia completamente intocada. Leonel engoliu em seco enquanto corria. Essa já era a 10ª vez que ele completava aquela ação, e ele sentia que já estava ultrapassando seus limites. Isso deveria bastar por enquanto. Se ele não se recuperasse, acabaria se colocando em risco. Usar a força espacial, especialmente sem ativar sua armadura divina primeiro, foi realmente desgastante para Leonel. Infelizmente, ativar apenas sua armadura divina foi ainda mais desgastante. Leonel só podia culpar-se por isso, honestamente. Ele tinha sido excessivamente ambicioso na criação de sua armadura divina, então fez uso de minérios de evolução no processo. Como resultado, uma armadura que deveria ter sido o pico da 4ª dimensão, na melhor das hipóteses, já era comparável à 5ª dimensão. O fato de ele poder usá-lo era um milagre. A boa notícia era que à medida que Leonel crescesse, ele não precisaria substituir sua armadura divina tão rapidamente. E uma vez que ele conseguisse avançar, sua afinidade espacial dispararia. A má notícia, porém, era que ele precisava lidar com o fato de que isso era um peso extraordinariamente pesado para ele por enquanto. Isto é suficiente. Só preciso encontrar um lugar tranquilo. Leonel já havia coletado minérios suficientes para preencher seu anel espacial de 5 por 5 por 5 metros até a borda. Felizmente, ele tinha alguns globos de neve que sempre mantinha à mão para lhe dar algum espaço para respirar nesse aspecto, ou então ele poderia não ter o suficiente. Usando o dicionário, Leonel encontrou um local com muitas rotas de fuga e nenhuma única alma num raio de 200 metros de túneis. Depois de implantar inúmeras detecções em todos os túneis, ele imediatamente começou a trabalhar, retirando todos os minérios de que precisava. Ao mesmo tempo, as mais de 500 mentes divididas que ele designou para projetar o projeto da nave já haviam formulado diversas iterações e testado todas elas usando as informações sobre o espaço fornecidas pelo dicionário. Vamos, pequeno Tolle. O olhar de Leonel de repente ficou gelado. Ele afastou todos os pensamentos que distraíam sua mente, direcionando todo o seu poder de pensamento, além do que ele reservou para o Druid Counter, para a tarefa em questão. Não só este seria o seu ofício mais difícil até o momento, mas ele teria que completá-lo dentro de um dia, de preferência meio-dia. 3 horas. Eu me dou 3 horas. Capítulo 825. 3 horas 2. Leonel abriu bem os braços. De repente, o pequeno Tolle, que cabia perfeitamente em seu pulso, tornou-se um grande cobertor de metal prateado líquido. Se o pequenino, ou melhor, já não tão pequeno, quisesse engolir Leonel inteiro, era mais que possível. Em 2 anos sem Leonel, o pequeno Tolle estagnou. Mas mesmo antes disso, o Metal Spirit já havia entrado na 4ª dimensão há muito tempo e estava a caminho da 5ª dimensão. Se não fosse Leonel atrasando seu progresso, ele já teria entrado em tal estado. Felizmente, apesar de ainda estar na 4ª dimensão, o pequeno Tolle não parecia ter muitos problemas para engolir e moldar metais da 5ª dimensão. Mas isso só fazia sentido. Afinal, para passar para o próximo nível, um espírito do metal precisaria ser capaz de devorar um passo acima dele. Dito isto, havia menos facilidade nisso. Leonel teve que ser mais contundente e deliberado com seu controle. A diferença era semelhante a encher um copo com água e encher um copo com cera. No primeiro caso, a água tomaria facilmente a forma da embarcação. Neste último caso, porém, a cera teria que primeiro ser derretida. E caso não estivesse derretido, seria preciso lutar para moldá-lo à mão e pressioná-lo no formato desejado. Dada esta analogia, moldar metais da 4ª dimensão era como água, enquanto moldar metais da 5ª dimensão era como cera. Mesmo assim, a habilidade de Leonel não pareceu perder o ritmo. Sua mente estava dividida de tantas maneiras que ele conseguia controlar cada pequeno detalhe com um nível de conforto que fazia parecer que não era mais difícil do que nunca. O design que Leonel decidiu seria centrado no dicionário. Seria seu navegador e sua inteligência artificial confiável. Leonel havia chegado a um ponto em sua habilidade em que estava confiante o suficiente para fazer isso e também percebeu que isso tornaria o resto do processo mais fácil para ele. Com os detalhes internos resolvidos, ele só precisava se concentrar nas defesas da espaçonave e em seu sistema de propulsão. O casco externo seria uma liga de Splitting Sky e Duster Cloud Ori. O casco interno seria formado por Whistling ou Ori. Splitting Sky Ori era um minério do tipo elemental do vento durável, mas leve. Era muito bom para desviar ventos e lidar com altas velocidades. Ao mesmo tempo, tinha mais durabilidade do que os habituais minérios elementais do vento.
vento. Seu nome dominador veio de sua capacidade de anular o vento. Um local onde o minério passasse seria desprovido de força do vento por um momento, pelo menos essa era a ilusão que retratava. A verdade é que a força elemental do vento estava sendo congelada, suas partículas atraídas para este minério quase como um ímã. Isso geralmente tornava este minério uma boa opção para armas elementais do vento usadas por aqueles que dominavam técnicas do tipo impulso. No entanto, esta foi talvez a primeira vez que tal minério foi usado como casco de um navio. Dusted Cloud Ore era um minério do tipo Star Elemental. Recebeu esse nome porque era frequentemente usado como acabamento, como uma camada de pintura para certos tipos de minérios. Essa camada de pintura, porém, foi ótima para silenciar os efeitos dos metais que revestia, além de conferir maior durabilidade e peso. Finalmente, Visling ou Ore era um minério do tipo veia elementar do vento capaz de usar a força do vento acumulada. Normalmente as naves eram projetadas tendo em mente os elementos da luz ou do espaço. Era raro que uma nave interplanetária fosse construída tendo o elemento vento como foco por razões óbvias. Não era a mais eficiente. O vento tão rápido poderia impulsioná-lo através da vastidão do espaço. No entanto, Leonel tinha seus próprios planos sobre este assunto. Sua convicção só parecia aumentar à medida que suas mãos se moviam cada vez mais rápido. Escusado será dizer que, embora Leonel tenha melhorado seu artesanato através de seu mundo dos sonhos nesses 2 anos, ele também melhorou a velocidade e coordenação de mãos e dedos. Ele já estava na designação de grau superior 2 no padrão bronze. Se não fosse pelas limitações de seu corpo, ele sabia que já estaria em uma designação de grau superior. As horas passavam uma após a outra, as mãos de Leonel não paravam nem por um momento. Na verdade, ele apenas parecia acelerar o passo, como se estivesse ficando cada vez mais confortável. Já que você já está aqui, há necessidade de continuar se escondendo? A voz de Leonel veio de repente, suas mãos nunca parando. Pedaços e pedaços de navio pareciam se unir como marés fundidas. Mas Leonel sabia que ainda não tinha terminado. Das 3 horas que ele se dedicou, apenas 2h30 se passaram. Parecia que mesmo o pior cenário não era tão pior quanto deveria ser. Isso só poderia significar que aqueles que o procuravam eram de fato bastante habilidosos. Leonel acreditava que a melhor chance de encontrá-lo seria algum tipo de habilidade de rastreamento ou um nível menor de onisciência semelhante ao Goggles. Mas a última capacidade exigiria muitas informações que Leonel tinha certeza de não abandonar, enquanto a primeira deveria ter sido muito difícil dado o clima. Como você seguiria o cheiro de alguém com tantos ventos soprando tão violentamente, por exemplo? No momento em que esses especialistas encontraram seu rastro, qualquer cheiro que ele tivesse deixado para trás teria sido espalhado para o outro lado do planeta. E se em vez disso escolhessem observar as ações de Leonel, ele deixaria subterfúgios suficientes para atrasá-los por 3 horas. Mas parecia que nem ele era perfeito. Agora ele tinha uma nave incompleta e 4 especialistas saindo das sombras para enfrentá-lo. É claro que só melhorou as coisas porque esta montanha também estava cheia de mineiros. Em suma, esta era realmente uma situação excelente. Leonel lançou um olhar para Manson e os outros, pedaços espalhados de seu navio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.